Fala pessoal, eu sou o João. Eu sou o Dias. Pessoal, deixa eu contar para vocês aqui. Hoje nós estamos no nosso 11º podcast. Hoje nós trouxemos um convidado ilustríssimo, doutor. Um cara gabaritado. Hoje nós estamos com a presença aqui do Douglas, que vocês estão vendo agora. Douglas, ele é, doutor, para quem não conhece, ele é especialista em imóveis de alto padrão. Isso muito me interessa. Isso muito me interessa também. Inclusive, já tive com o Douglas olhando alguns imóveis aqui para... Você quer comprar? Eu vou ter que casar, né, meu caro? O Douglas, gente, ele é sócio proprietário da Imobiliária Desarte, tá? O Douglas é natural do Rio de Janeiro. Ele é avaliador de imóveis, né? Avaliador judicial. Perito avaliador. Perito avaliador. Pai do Felipe, casado com a Tassiane, que é sócio, que inclusive está grávida. Já sabe o sexo, já, Douglas? Já sabemos, a menina Helena. Helena, então pai da Helena também. E vai bater um papo com a gente aqui hoje sobre imóveis, sobre o negócio dele. Nós vamos conhecer um pouco da história dele hoje. Muito bem-vindo ao podcast, meu caro. Como você está? Muito obrigado, Dias, João. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos ter um papo bacana aí. Tô bem. E vocês, como estão? Bom. Bem, você está preparado? Assim, eu gosto muito de mercado imobiliário. Então, assim, acho que se a gente começar a aprofundar aqui, nós vamos ficar umas 3, 4 horas aqui conversando hoje. Mas você sabe o que é interessante? O Douglas, ele por ser... e assim, muito diferente. Eu conheço algumas pessoas que trabalham no mercado imobiliário e o Douglas tem uma característica, Alexandre, que ele trabalha muito com imóveis de alto padrão. Então, assim, eu imagino que a forma de venda, a forma de trabalhar é muito diferente, né, Douglas? Com certeza. Mas voltando lá atrás, Douglas, me conta um pouco. Você é natural do Rio de Janeiro, veio para Sete Lagoas com que idade? Veio quando para Sete Lagoas? Veio criança, já veio mais velho? Conta um pouco da sua história lá de trás. Vamos voltar lá no Rio de Janeiro, meu cara. Então, João, Dias, sou Douglas de Paula, né, como vocês falaram aí. Cara, minha história é bem interessante, porque, como você falou, eu sou natural do Rio de Janeiro, eu sou de Nova Iguaçu, na verdade, na Baixada Fluminense. Acho que um dos bairros mais flamenguistas que tem no Rio. E você é flamenguista? Graças a Deus. Para de Flamengo hoje. Amém. Nossa, para de Flamengo. Feliz. Final de semana bom demais. Para de Flamengo. Nossa. E veio pra cá com qual idade, meu caro? Conta pra gente. Cara, eu vim pra cá com 15 para 16 anos. Cheguei em Sete Lagoas em 1993. São carioca mesmo. Carioca. Porque assim, tem uma turma, eu particularmente vim fora, não sou de Sete Lagoas natural, mas só nasci. Eu só fui lá pra nascer, igual o filho do Hulk. O filho do Hulk foi lá agora só pra nascer e tá vindo pro Brasil. Eu tô assim também, só que eu sou de Matozinhos, né? Então fui lá e nasci. Seu pai não foi legal com você, não. Pois é. Mas aí morou lá até os 15 anos e veio com a família para Sete Lagoas direto. E conta um pouco, Douglas. Veio para Sete Lagoas, veio fazer que atividade? Estudou aqui? Conta um pouco dessa sua trajetória antes de chegar no mercado imobiliário. Então, eu cheguei em Sete Lagoas em janeiro de 1991. Estava com 15 para 16 anos. Meu pai participou da obra do Boqueirão ali. Ah, que legal. Divino Padrão. Da Avenida. Meu pai participou da obra. Isso, ele era gerente administrativo de uma construtora que pegou a obra para fazer. Meu pai veio para Sete Lagoas e a gente veio junto, né? Só que eu gostei muito da cidade e no ano seguinte, 2 anos depois, meu pai voltou pro Rio e eu gostei tanto da cidade que eu resolvi ficar sozinho, tá? Ah, é? Sozinho. Sua família tá toda no Rio de Janeiro? Minha família tá toda no Rio. Todos meus irmãos. 16 anos você ficou. Fiquei. Com 17, eu tava com 17 para 18 e eu fiquei em Sete Lagoas e eu gostei tanto da cidade que você, pai, não vou voltar não, vou ficar aqui. Aí seu pai, não, meu filho, pode ficar. Eu falei, não, você tá doido, não, vai ficar sozinho então. Por si. Meu pai era muito, né, firme, né? Então falou, se vou ficar, você vai ficar sozinho e vida que segue. Eu tô aí até hoje. E aí, por favor. Então, e aí você ficou estudando, ou você já trabalhava, você já tinha como se sustentar nessa época? O que você fazia? Fiquei
Meu primeiro emprego em Sete Lagoas foi no laboratório de prótese odontológica. No laboratório, pode falar? Pode falar. Laboratório Romano. É a tua história. Com o Roberto Romano, com o Júnior, com o Cláudio, que foi um cara que me ensinou muito. Aliás, abração para eles aí. E trabalhei nesse laboratório. Eu fiquei um tempo lá. Depois, se não me falha a memória, em 2000 eu prestei, em 1998, eu comecei a trabalhar na prefeitura. Prestei concurso, fui concursado durante 14 anos. E... Você trabalhava no qual setor lá? Administrativo. Eu passei por praticamente todos os setores da prefeitura, né? E aí fui funcionário público durante 14 anos. Depois foi onde conheci o João. Nos conhecemos. Nos conhecemos no passado. Douglas... Mas é um passado que pode ser revelado, né? Pode ser revelado. Douglas era o principal... claro que quando a gente trabalha na área de vendas, a gente fica buscando pessoas boas para estar do nosso lado. E o Douglas, ele trabalhava numa operação da Nestlé, Alexandre. E essa operação, né, Douglas? Essa operação é uma operação de redistribuição de picolés aqui na região. E eu era aqui bom e pedindo, pelo amor de Deus, pro Douglas vir trabalhar comigo para eu ter um pouco de sossego. E graças a Deus ele aceitou, né, essa proposta, porque eu precisava... Você precisa escolher seus concorrentes, né? Seus aliados ou concorrentes. E ter o Douglas como concorrente não era uma coisa confortável, né? Exatamente. E aí eu fiquei um período, uns 3 a 6 meses aí adulando ele, até um determinado momento, ele falou assim, João, vamos tá. E aí ele veio trabalhar com a gente aqui bom na época. Ô Douglas, o que te fez mudar de ideia pra você poder aceitar o convite do João? Deve ser humilhação, né? Cara, então, a gente se conheceu, realmente eu tinha uma operação da Nestlé, né? Eu e o João era da concorrente da Kibon. E a gente tinha muitos carrinhos na cidade, a gente tinha uma distribuição. Aí o João veio me paquerando, né? Bom, se for Douglas, vamos mudar pra Kibon, vem pra Kibon e tal. E aí eu aceitei, a gente começou. A gente vendia muito, né, João? Era um volume muito alto, né? O Douglas ele tinha a principal operação da Nestlé aqui na região. Então, assim, é um negócio grande mesmo, entendeu? E na Nestlé você ficou quanto tempo? Cara, eu acho que de Nestlé foi uns 2 anos. Eu acho, e mais uns 2 anos aí com a Kibon, se não me falha a memória. Foi um tempinho bom. O Douglas, e aí... No meio desse caminho, Douglas, eu saí daqui bom, você também. E aí você já entrou direto no mercado imobiliário ou você já trilhou algum outro caminho antes de vir para o mercado imobiliário? Trilhei. Cheguei a trabalhar na Iveco um tempo, fiquei na Iveco 3 meses trabalhando. E aí a empresa lá dispensou a turma toda porque era experiência, e aí eu conheci o mercado imobiliário em 2010, ele estava muito Sete Lagoas estava muito pulsante, né? E foi quando algumas construtoras chegaram em Sete Lagoas, e uma delas foi a Precon, e tinha um amigo meu que trabalhava na Precon, me convidou. E aí eu comecei a trabalhar na Precon. Eu lembro que o primeiro plantão meu de vendas que eu fiz foi aqui, ó, na Praça do Escorrega. Que lembro legal. Até hoje. Mas já era essa nova praça? Já? Não, na 14 anos, pô. Era mato. Terra, né? Tava diferente. Né? E eu lembro que muito frio, né, na época. Não, essa região é extremamente fria. Muito fria. E foi o primeiro plantão, ali na Praça do Escorrega. E minha primeira empresa que eu trabalhei como corretor foi na Precon. E aí foi onde tudo começou. Tá, e aí você entrou como corretor mesmo, e eu sei que nessa empresa, não sei se foi na Precon, você galgou até o cargo de gerente. Você ficou um período de gestor dessa operação. Quanto tempo você demorou para poder alcançar esse cargo? Na verdade, assim, na Precon eu fiquei pouco tempo. Fiquei, se eu não me falha a memória, foram 40 dias, 30 dias na Precon. Foi pouco tempo. Foi uma experiência boa, mas foi pouco tempo. E logo depois chegou a Neocasa, em Sete Lagoas. Neocasa. Né? E um cara que era gerente da Neocasa, que até o Hudson, ele trabalhou comigo na Precon, ele foi para a Neocasa, e ele me convidou. Na verdade, eu o procurei, porque a empresa chegou aqui meio que, né, arrebentando com a cidade, fazendo muita coisa. Eu falei, cara, vou lá conversar com esse menino lá. E cheguei lá, conversei com ele e tal, e comecei a trabalhar na Neo.
E aí na ANEEL, em 40 dias mais ou menos aí, a gente fez uma venda de 7 unidades de apartamento. Que é um negócio assustador pra gente pensar no mercado, né? Foi aí que eu tive a certeza que eu ia ficar no mercado imobiliário, né? Eu vinha de concurso público, assalariado e etc. E assim, foi a primeira vez que você realmente... Porque assim, a gente sabe que o mercado imobiliário, eu posso estar falando bobagem, ele paga relativamente bem para quem vende bem, para quem vende muito. Foi a hora que você falou assim, pô, esse negócio é o negócio que eu quero fazer? Ou foi na hora que você viu a primeira grana? Ou foi uma questão de você sentir que você gostava de fazer aquele negócio? Cara, é até interessante, porque assim, eu não pareço não, mas eu sou tímido, né? E eu sempre tive uma relação muito boa com o comercial. Muito boa, mas eu sou tímido pra caramba. E quando eu fui na Precon e eu vendi um apartamento, e quando eu vendi um apartamento eu ganhei quase o salário que eu ganhava no mês, eu falei, pô, esse negócio é interessante pra caramba, né? E eu vou encarar. E aí quando eu fui pra Neocasa, e aí no primeiro mês eu vendi 7 unidades, que aí foram 7, né? Então, tipo, eu devo ter feito ali, acho que 8 meses de salário. 8 meses de salário. Eu falei, gente, isso aqui é bom pra caramba, né? E isso lá em 2010. Eu falei assim, cara, eu vou encarar. E aí, com 40 dias, o Biratã Gonzaga e o Emílio Mosqueira, são parceiraços aí, são amigões hoje que o mercado me deu. Eles me chamaram para conversar porque eles iriam montar uma outra equipe, porque ia abrir mais empreendimentos em Sete Lagoas. Eles precisavam de 2 equipes. E me chamou, da própria Neocasa. E me chamou para assumir a gerência. Então, abri uma outra gerência e aí eu me tornei gerente da equipe de corretor. Um dos gerentes, porque ficamos 2, eu e o Hudson. E me tornei gerente de uma das equipes de Sete Lagoas. Ah, legal. E aí você ficou como gerente e na operação, nessa época, você tinha que contratar pessoas, você assumiu toda a operação e aí você começou a coordenar time e aí você ficou como gerente quanto tempo, Douglas? Fiquei como gerente durante 4 anos. E aí era aquilo, né? Contratava, treinava o pessoal, acompanhava o resultado, né? Aquilo do começo. Mas foram 4 anos aí como gerente da ANEEL. E depois disso você... Assim, porque eu quero chegar no momento em que você... E trabalhando para outras pessoas. E aí, a Desate, ela entra na sua vida em que momento? A Desate vem logo depois. Aí eu fiquei como gerente. E aí... Era barra pesada, porque era um volume muito grande e aí eu fiquei um pouco cansado com o processo, com o movimento todo. Mas uma experiência absurda, né? Nossa, me deu uma bagagem. Eu sou eternamente grato pelo André Sampaio, que é um dos donos da Neocasa, hoje é um amigão meu. E eu lembro que eu estava muito cansado, eu falei, André, eu estou muito cansado, cara, e eu quero dar uma descansada desse mercado, eu vou parar. E ele olhou para mim e falou assim, você não vai parar não. Você é bom demais e você não vai parar. Vamos fazer o seguinte... ele só descobriu isso depois de mim, que eu descobri lá na Kibó. Eu sofri na pele. Ele falou comigo... Como é que ele chama? André Sampaio. André Sampaio, depois de mim, que eu já soube antes, tá? Ele falou comigo assim, ó, você é bom demais, eu gosto muito de você não vai sair no mercado não. Fala o seguinte... Vou te demitir, vou te pagar tudo. E um cara que foi sempre muito justo comigo. E falou assim, ó, vou te demitir, te pago tudo, mas você vai descansar durante 30 dias e depois eu vou te procurar porque você não vai sair. E é aí que a minha vida no mercado imobiliário mudou. Por quê? Ele tava fazendo um curso na Dom Cabral com Marcelo Andrade. E ele me ligou e falou, Douglas, tem um amigo meu que abriu um empreendimento e eles estão tendo uma dificuldade para vender lá. É um produto de alto padrão, é um condomínio fechado e eu quero que ele vai te procurar. E logo no dia seguinte, no sábado, o Marcelo me chamou e falou, ó, o André, a gente está fazendo um curso na Dom Cabral, o André me falou de você e tal, eu queria bater um papo contigo. Eu falei, claro, vamos conversar. Aí fui lá, conheci a estrutura deles e tal, e descobri, e me apresentaram o Blue Garden. O Blue Garden, que hoje é de alto padrão dos principais da cidade. É um dos padrões, um dos principais condomínios da cidade. E me apresentou o Blue Garden, que isso foi em 2014, em março de 2014. E
eu conheci o Blue Garden e eu lembro que tinha poucas unidades vendidas, estava meio parado lá e eu peguei e assumi o Blue Garden a partir de 2014. Eu comecei a ser o responsável, eu comecei a gerenciar as vendas do Blue Garden. Então, todos os corretores, todos os clientes passavam por mim dentro do Blue Garden, que foi aí que eu conheci o alto padrão. Entendi. Então, o primeiro empreendimento de alto padrão, você já tinha sua mobiliária construída ou você estava trabalhando para ele ainda? Não, aí eu estava trabalhando para VPA, que é a empresa dona do Blue Garden. Então, trabalhei com eles um tempo, se não me falha a memória, foi 2014 até 2016, no Blue Garden, só no Blue Garden. E aí, me pintou a vontade, falei assim, gente, eu vou, né, montar outras coisas. E viajei para poder trabalhar alguns empreendimentos para fora. Aí fui para o Maranhão, fui para Atibaia. Mas já eram imóveis de alto padrão? Não, era loteamento. Era loteamento. Surfei muito aí na... Isso mostra o tanto que falta vendedor bom no nosso mercado, né? Quando você tem que pegar um cara daqui de Sete Lagoas, é claro que nós estamos falando de uma pessoa extremamente diferente do que o mercado tem hoje, né? E começa a ter que realocar essas pessoas, porque não é barato, né? Deslocar uma pessoa. Mas essa sua saída do Blue Garden, por que você saturou um tempo lá, né? Acho que você falou 2 anos, alguma coisa assim. Aí você resolveu sair, não, vou sair daqui. O VPA falou assim: a gente tem um outro empreendimento que queria que você fosse pra lá. Não, muito pelo contrário. Na verdade é porque eu vendi quase tudo, né? Eu vendi muito. Pra você ter ideia, eu peguei. Se não me falha a memória, quando eu peguei o Blue Garden tinha ali 60 unidades vendidas e tinha ali 4 ou 6 meses que não vendia mais unidades. Estava meio parado mesmo. Porque estava começando, né? Conseguiu... Ah, tá. Eu ia perguntar se você identificou por que não estava girando, por que não estava movimentando, o que estava faltando no processo para eles darem... Cara, interessante demais, porque quando eles falaram comigo da possibilidade de ir para o Blue Garden e marcaram uma reunião comigo na segunda-feira, eu peguei e fui tanto no sábado quanto no domingo no plantão de vendas. Lá ficava aberto, tinha um porteiro, né? Ficava aberto, tinha um stand de vendas. E eu fui lá tanto no sábado quanto no domingo para poder conhecer o produto, né? E assim, aí eu descobri porque eu estava vendendo. Porque eu cheguei lá 9 horas da manhã, não tinha corretor. Eu cheguei lá, aí eu voltei 10 horas da manhã, não tinha corretor. Aí eu voltei à tarde, tinha um corretor lá. E eu cheguei pro cara e falei assim: olha, eu tô interessado no lote e tal, eu queria ver. Ele falou: você conhece? Eu falei assim: eu passo aqui na porta. Ele falou comigo assim: vou fazer o seguinte, tá aqui a tabela, tá aqui o mapa, dá uma rodada, o lote que você gostar, você me procura. Ah, tá de sacanagem. Aí eu peguei, mudei, entreguei pra ele e falou assim: me dá seu telefone que eu vou te ligar. Eu falei: beleza. Aí na hora que eu saí de lá, eu falei assim: Marcelo, eu aceito. Porque eu vi que não estava vendendo, porque realmente não estava focado no produto, entendeu? Entendi. E a gente conseguiu zerar o estoque, né? Na verdade, chegou um momento no Blue Garden que a gente conseguiu zerar o estoque do Blue Garden todo. Aí depois voltaram alguns lotes e tal, e a gente acaba fazendo revenda. É normal também do próximo. Que é normal, que a gente acaba fazendo revenda. Mas assim, vendemos muito. Então, como eu vi que o número de unidades foi caindo, eu falei: eu preciso já começar a mexer, porque uma hora vai acabar. Né? Uma hora vai acabar e eu vou ver outras coisas. E aí eu viajei, trabalhei em outras cidades e tal, e foi quando surgiu. Na verdade, nem era a Desate ainda, era Líder. Aí juntou eu e um amigo e a gente abriu a Líder, a imobiliária, que foi em 2016. Ah, Líder Imobiliária, então você foi sócio dela? Eu fui sócio dela. Eu fui sócio fundador dela. Ah, tá. E aí, cofundador. Então a gente abriu a Líder. E a Líder era para popular. E aí a gente entrou para popular, para mexer loteamentos, né, em diversos lugares aí do Brasil. E foi um tempo nisso. Só que assim, o ponto da virada à chave foi que eu estava no mercado, que a gente vendia muito, mas o meu trabalho, o meu esforço, ele era muito alto. Não que isso é problema, mas eu comecei a ver que o meu volume estava muito alto, e a minha qualidade começou a cair. Porque eu não conseguia atender tudo que vinha. Entendeu? Que é natural, de quando você pega um processo e acaba trabalhando ele, digamos assim, no atacado, né? Você tem um volume muito grande, você perde aquela individualidade ali do atendimento. Exatamente. Que deve ser, inclusive, um diferencial da venda de alto padrão, né? Que a gente não chegou lá ainda, a gente está lá atrás ainda, mas
antecipando, deve ser provavelmente o maior diferencial da venda de alto padrão, deve ser a personalização da venda, né, Douglas? Assim, o mercado popular, a gente fala do popular, que é o Minha Casa Minha Vida, ele é um mercado muito pulsante, né? E assim, eu tiro o chapéu para os corretores que trabalham, tem muitas referências na cidade, caras muito bons, de profissionais muito bons, mas assim, te exige muito mais. Não que eu não goste de trabalho, pelo amor de Deus, gosto muito do que eu faço, mas a minha qualidade ela ficava para trás porque eu tinha que atender, o meu volume era muito grande, eu tinha que fazer volume. Uhum. E aí chegou um ponto e aí que veio o Blue Garden, que o Blue Garden me ajudou, porque o período que eu fiquei no Blue Garden, eu comecei a conviver um pouco com o pessoal de médio para alto padrão, então eu comecei a ver um mercado um pouco diferente. Eu falei, poxa, tem um nicho. E como eu comecei a perceber que a cidade toda, todos os corretores estavam trabalhando no popular, eu falei, cara, eu não quero ser mais um. E aí eu comecei a migrar. E aí tava com a líder. Aí eu lembro que em determinado momento, aí foi quando eu conheci a minha esposa, a Tassiana, né? Dona Tassiana, deixa de falar dela. Conheceu a Tassiana. Conheci a Tassiana um pouco depois, e aí ela se interessou pro mercado e falou, nossa... Ela não era do mercado, então? Não. Tassiana é formada em contabilidade, gestão em negócios imobiliários e administração também. E ela trabalhava numa empresa de previdência privada em Belo Horizonte, e ela participou de um lançamento comigo e falou assim, nossa... quero ir pro mercado com você. E veio com a cara e com a coragem e me ajudou. E aí, um determinado momento, a gente estava mexendo no mercado e aí pintou o Parque Royal. Teve o lançamento do Parque Royal, se não me falha a memória, ali em 2018. Pintou o Parque Royal. E eu tava... nisso eu tava no Maranhão até. Eu tava no Maranhão. E aí... eu falei com ela assim, ó, a gente participou do evento e tal, eu falei assim, ó, você vai continuar fazendo venda lá. E tinha ela, uma menina que trabalhava com a gente, que era a Isabela, que é da On House, até abração para a Isabela e para o Ian. Eles trabalhavam com a gente e o meu sócio na época não queria que ela saísse no popular, porque o popular não ia dar nada. E aí eu lembro que eu tava lá e ela me ligou, o que eu faço? Eu falei assim, ó, você vai fazer o seguinte, você vai continuar no Parque Royal, você, Isabela, e eu vou conversar com ele e aí a gente resolve, mas você vai continuar lá. Não vai sair. Ela, tá. Aí eu conversei com ele e falei assim, ó, eu tô com um projeto lá e se você não quer encarar junto comigo, então as meninas vão sair da imobiliária, a gente continua nós dois, mas esse projeto lá, então eu vou tocar sozinho. Não, pode tocar, porque não vai dar em nada mesmo. Então, beleza. Então. Aí beleza, eu falei, então tá. E aí as duas ficaram, eu voltei no Maranhão, já não tava legal, desfiz a sociedade que eu tinha, que era líder, e aí... Então essa situação, ela pôs fim à sociedade que você tinha, essa questão do... Também, mas foi incompatibilidade, né? Formas de trabalho diferentes que não viabilizaram que continuasse. E aí eu tava com um projeto, eu tinha uma outra cabeça e ele com outra. E aí eu chamei a Isabela e a minha esposa, que é a Tassiana, e falei assim, ó, seguinte, eu tenho um projeto de mudar o conceito, o posicionamento, e eu acho que aqui é um trampolim pra gente iniciar. E aí eu comecei. Aí chamei as duas e falei, olha, vamos continuar aqui. Continuamos no Parque Royal, pegamos o Parque Royal, começamos a tocar o Parque Royal, aí vendemos bem, primeiro mês nós vendemos 3 lotes, segundo mês nós vendemos 4 lotes, e aí o volume muito maior, e acabou ficando bom. Aí foi quando eu chamei a Isabela para ser nossa sócia. E aí, não sei se vai surgir o nome, né? Era a pergunta, assim, a gente viu o nome de Zati, como é que vocês construíram esse nome? Porque senão é um nome muito comum, né, doutor? Não, tanto que eu procurei, né? Você fez um dever de casa? Eu fui no Google lá procurar, você digita de Zati, só aparece imobiliária. Teve uma hora que remeteu a um negócio russo lá, mas assim, não consegui identificar o que era, mas sempre aparece imobiliária. É interessante, a história do nome é legal, porque eu tenho muitos insights quando eu estou dirigindo. Muito insight, muita coisa aparece. Minha esposa fala assim, quando você viaja, que eu vou muito pro Rio, né, e quando eu viajo, principalmente quando eu tô sozinho, eu volto cheio de ideia, eu volto bom doido.
E aí, numa dessas idas de carro, e a gente estava tendo reunião, nós montamos, a gente já estava com a ideia da imobiliária, a gente falou assim, poxa, vamos pensar no nome agora? A Isabela aceitou. A Isabela e o noivo dela, hoje o marido dela, o Ian, eles aceitaram ser nossos sócios e tal. E aí eu fiquei, cara, e nome, vamos pensar no nome. E eu falei assim, ó, a única coisa que eu não quero, a gente não quer, é que seja um nome tão óbvio para o mercado imobiliário. Nada que seja tão óbvio, né? Que a pessoa vai falar, poxa, é imobiliária. E eu queria um nome diferente e que fosse pequeno. Eu lembro que eu não morava de Sete Lagoas, onde a gente morava. A gente tinha imobiliária aqui, mas a gente morava ali perto do Thames, que a gente tem aqui no Manga. A gente tem uma casa lá. E aí minha esposa voltando, e eu comecei a pensar, Você comprou longe para você ir pensando mesmo, né? E aí eu pensando, eu virei pra ela e falei assim, amor, Desate. Ela falou, de onde é que você tirou isso? Eu falei assim, Desate. De onde é que você tirou isso, meu filho? Por que Desate? Eu falei assim, ó, letra D, Douglas, Isa, de Isabela, T de Tassiane e de Ian. E aí saiu o nome. Peguei só as iniciais e tal, e veio o nome na minha cabeça, assim, dirigindo. E eu apresentei pra eles, gente, adoramos o nome. E ficou o nome. E aí que pintou o nome de Desate. E assim, aprovação imediata com todo mundo. Na hora. A Desate, Douglas, ela foi fundada, hoje, tem quantos anos que ela está já atuando em Sete Lagoas? Ó, a Líder foi fundada em 2016, então a gente está falando de 8 anos, né? Sim. A Desate mesmo, a virada para a Desate ali foi em 2019. E aí a Desate começa com nós sócios, e já com a ideia de atender o público de alto padrão, ou não? Não. Aí a gente só montou imobiliária, e até então a gente trabalhava com tudo, claro. Continuamos com o carro-chefe, que era o Blue Garden, que era os condomínios fechados. Inclusive, nós pegamos o plantão do Blue Garden com exclusividade, né? Pegamos o plantão, aí pegamos o plantão do Parque Royal também. E aí treinamos, a Isabela ficou fera pra caramba, a Tassiana ficou fera pra caramba, o Ian ficou fera pra caramba. E a gente começou a tocar. E aí, de 2019, e aí veio 2020, aí a gente alugou o ponto que a gente está hoje. Fala o endereço pra gente. Rua Ouro Preto, 344, ali no Jardim Cambuí. Então o pessoal que quiser ir em Sete Lagoas, procurar a Desate, é bom falar no meio também, né? Ela vai no Jardim Cambuí, na rua Ouro Preto, 344. Você fica lá, Douglas, antes de a gente dar sequência, você fica lá, tem o pessoal para recepcionar, qual que é o horário de funcionamento? Tem secretária, a gente tem uma secretária lá, ficar a gente não fica, né? Corretor dificilmente fica no escritório, né? Mas tem que ficar rodando, né? Tem que ficar rodando, né? Mas a gente tem uma secretária, que é a Monique, tem minha esposa, tem eu, a gente tem 4 corretores também. Que trabalham com vocês. Que trabalham com a gente. E qual é o horário de funcionamento da De 8 às 12, aí pausa para o almoço de meio-dia às 14, de 14 às 18 e de segunda a sexta, porém corretor não tem hora. Então a gente trabalha domingo, trabalha sábado, ele chamou no telefone e a gente estiver disponível, a gente vai atender. Entendi. Tá? E aí, então, veio 2020, 2019 a gente alugou esse lugar que a gente está hoje. Nossos sócios acharam o lugar, falaram, vamos para lá e tal. Aí a gente começou a pensar diferente o mercado, estava dando certo, etc e tal. E a gente foi para lá. E aí veio a pandemia. O que eu ia fazer, todos que você falando aí, 18, 19, 20, tem um negócio no meio. O cara acabou de alugar um imóvel, construiu um negócio e veio a pandemia. Cara, vou falar para vocês, bicho. Ali eu vou... A gente tinha acabado de alugar, a gente saiu de um aluguel que era X para um aluguel que era 4X, com despesa, com custo, tudo diferente. Fizemos investimento, compramos tudo e tal. E aí veio a pandemia, né? Esse ano de 2020 veio a pandemia. Os nossos sócios chegaram pra gente e falaram assim, Douglas, a gente tá assustado, mandou fechar tudo, cara, e tal. E a primeira semana da pandemia, a gente tem que lembrar isso, que, assim, quando eu paro pra pensar isso hoje, eu tenho um sentimento que a gente viveu um período, parece que ele não existiu. Eu tenho um sentimento, a hora que assim, gente, parece que não existiu a pandemia, e quando você lembra tudo que aconteceu, eu lembro que a primeira semana da pandemia, não podia sair de casa pra nada. Eu fiquei com um sentimento, e é claro que foi uma experiência única para todos nós que vivemos aquilo, ficamos com um sentimento de que
quantos dias vai demorar para o mundo acabar, porque ia acabar a comida, mas assim, com as obrigações, cara. E aí você me conta, me remete àquele momento, sabe? Nossa, foi muito. E aí você faz a locação, entra a pandemia. Entra a pandemia. E a gente tinha feito contrato de 60 meses, tudinho. Aí tinham informado a casa pra gente, aquela coisa toda. Aí Isabela falou, não dá não, de pandemia e tal. E a gente não vai preferir não ficar. Aí eu falei, beleza. Aí eu lembro que minha esposa entrou no desespero. Ela só olhou pra mim e falou assim, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Eu sou um cara que tudo na minha vida, eu acredito que Deus sempre coloca a mão dele ali, as coisas dão certo. Eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim, tá preocupada com o quê? Preocupada com o quê, ué? Você tá doido, você tá tranquilo? Sou eu. Tá na nossa mão. A gente tem que se virar. Chorar eu não vou chorar, porque hoje a gente tem a opção de lutar aí pra cima, chorar. A pandemia tá aí, minha filha. Vamos lá, vambora, vamos mandar bronca. E ela, você tá certo, vambora. Aí, isso, fizemos sociedades, inclusive são nossos amigos. Ah, tá, essa é a parte que... Então, aí eles optaram por sair da sociedade. Sim, eles saíram, a gente trocou ideia, hoje nós somos parceiros, e eles estão bem pra caramba hoje, os dois. Né? Eles também continuam no ramo imobiliário. Continuam no ramo imobiliário, são parceiraços. O Ian, inclusive, já presta serviço pra mim, que o Ian faz serviço de drone de filmagem, é um cara... bom pra caramba. A Isabela é fera demais, corretora, muito boa menina. E aí, a gente terminou ali e a gente começou a tocar. Nisso que a gente ficou, cara, parece que foi assim, foi mão de Deus. Tipo assim, uns 30 dias depois, a gente descobriu que a pandemia, ela fez um negócio no Mercado de Sete Alagoas que fez assim. O Mercado de Sete Alagoas, ele deu um salto assim, imobiliário. Impressionante. Mas você para no aspecto que de inflacionou o preço ou fez o negócio... Mais demanda de... teve mais demanda de... Demanda, principalmente para condomínio fechado. E as pessoas ficaram muito confinadas. Entendi. E as pessoas começaram a sentir necessidade de ir para casa, de uma convivência e tal. E aí, cara, eu lembro que teve um mês que, assim, do mês da pandemia, que nós vendemos muito. E aí o Francisco da VPA propôs pra gente assim, vamos colocar uma meta pra vocês aqui. Vocês baterem a meta aqui, vocês têm uma grande premiação. E eu falei assim, e se eu bater a meta, eu quero aquele freezer lá também. Um freezerzinho lá, e eu era apaixonado com ele, um freezer bem aquele retrô, né? Eu falei, eu quero, não, fechou. Cara, a gente bateu. Nós vendemos 13 lotes. De alto padrão. Do lugar, 13 lotes do lugar. Bater uma meta, foi bom pra caramba, cara. Aí eu falei com ela assim, bom, então é isso, né? Aí, mas ainda assim, não veio a virada pro só alto padrão. Continuamos e tal. Aí... Até porque o momento também exigia, né? Ter cuidado e cautela, porque a gente não sabia o que ia acontecer, eu não sabia. Aí... teve essa venda bacana e tal, e aí a gente abriu, chamamos alguns corretores para trabalhar com a gente chegou lá a ter 10 corretores trabalhando com a gente. Nossa, colocamos um batalhão de gente. Aí crescemos pra caramba, ficou grandão e tal. E aí veio a segunda parada da pandemia, que a onda roxa, que mandou fechar. Aí mandou fechar e tal. E nisso e a gente tinha vendido muito. Pra vocês terem ideia, nós chegamos a vender com essa equipe, nós vendemos 28 imóveis em 30 dias. Que isso? Se você for colocar, tirando sábado e domingo, nós vendemos mais de um imóvel por dia. Então, assim, loucura, né? Demais. Só que aí deu uma parada. Teve aquela onda roxa, mandou fechar. E aí ficou eu e minha esposa, né, na imobiliária e tal. Inclusive, a gente morava no Recanto da Serra. A gente já tinha mudado já. Aí eu peguei e comecei a olhar os contratos. Comecei a olhar os contratos. E eu percebi que a gente estava muito focado no volume. E aquilo me incomodou muito. Volume. Eu falei, poxa, é bacana a gente vender 28 imóveis em um mês, mas eu não conheço os clientes, cara. Eu não conheço meus clientes, eu não sei quem são meus clientes. Eu mal conheço meus imóveis. Isso tá errado. Aí sentei com a minha esposa e falei assim, você teve uma percepção muito boa, né? Muito boa. Você falou assim, comecei a observar os contratos, mas o que estava... eu também... Qual que era a razão de você estar revendo os contratos? Então você estava
Assim, ó, eu não conheço os caras. Porque, assim, apesar do volume estar alto, me preocupou porque eu estava preocupado com a minha prestação de serviço. E assim, eu sempre considero que qualquer coisa que a gente faça, ela tem que ser sempre sustentável, né? Eu tenho que pensar, porque daqui a 10, 20, 30 anos, eu tenho que continuar nesse mercado. E o meu cliente, ele não pode ser um cliente hoje, amanhã ele não olhar para minha cara, eu tenho que mudar de calçada, eu tenho que trocar de calçada, porque aquele cliente não consegue mais viver. E isso começou a me incomodar. Aí eu chamei ela e falei assim, nós vamos mudar. Aí eu lembro que eu chamei a turma toda, eu dispensei, todos os corretores saíram, todos os corretores saíram, ficou só eu e minha esposa. Só eu e minha esposa. Falei pra ela assim, nós vamos mudar. Aí eu chamei uma design de interior, chamei o pessoal para desenhar a nossa marca, a design era preta e branca. Aí chamei o pessoal para desenhar a nossa marca, aí foi que entrou dourado na marca, e a gente fez um trabalho de Feng Shui ali. Aí trabalhamos a marca, desenhamos a marca toda, ficou o amarelo, o dourado com o preto. Trocamos os móveis, fizemos uma mudança lá dentro e reposicionamento de marca. E a partir daí, eu falei, a partir daqui, a gente só trabalha com imóvel de médio e alto padrão. E foi aí que a gente virou a chave. Porque parece, quando você fala assim, parece que é uma mudança gradativa, mas quando você fala assim, parece que não foi, na verdade, uma mudança gradativa. Você tinha e falou assim, a partir de agora eu não vou trabalhar com o médio padrão, é isso mesmo? Isso. O mercado na vida, né? Eu falei assim, não vou mais mexer com o popular, eu vou nichar. Mas vou entrar no site aqui que eu quero. Você falou dessa mudança, eu quero ver um detalhe aqui, vou confirmar aqui. Tá. E aí eu falei assim, eu vou mudar. Eu quero trocar o segmento. Porque que eu pensei, cara, tem muito corretor na cidade, tem muita oferta na cidade. Enquanto eu estiver abraçando tudo, eu não vou conseguir dar um atendimento de qualidade, eu não vou conseguir atender o meu cliente da forma que eu quero atender. Então eu falei assim, eu vou nichar. Aí eu resolvi nichar e a gente nichou pro médio e alto padrão, principalmente com foco em condomínio fechado, que são os condomínios fechados de Sete Lagoas. Vocês mudaram o nome também? Já era Y ou era I? Já era Y. O nome era o mesmo, só mudou. Talvez você vai achar ainda alguma coisa no site aí do preto, a logo mudou, era um outro desenho, a gente colocou o elo como a logo, então deu uma mudada. E aí a gente mudou o nicho. Aí quando a gente mudou o nicho, falou assim, bom, é só eu e você, e a gente vai mudar o nicho. E a gente começou a trabalhar os condomínios fechados de alto padrão e as casas. E começamos a fazer um trabalho de reposicionamento de marca. Aí trocamos tudo, tiramos todos os imóveis de popular do site, limpamos o site todo. Vocês passaram para outras imobiliárias? O que vocês fizeram com esses imóveis? Vocês não tinham exclusividade nesses imóveis? Não, a gente não teve exclusividade. Só parar de trabalhar. A gente fala que quem escolhe a exclusividade com a gente é o cliente. A gente nunca impõe isso para ele, nem gosta até. Então, e a gente mudou, a gente virou o nicho. Aí nisso que a gente virou o nicho, eu pensei assim, pô, vai ser difícil, né? Muitos corretores. No mercado, e aí você vai pro mercado que, inclusive, Douglas, é muito mais exigente. Tinha amigo meu que falava assim, cara, você tá doido, velho, você tá louco, você tá maluco. Você vai sair do popular, cara, que vende toda hora, que bomba, que tá pulsante, o negócio tá pegando. Aí você vai mudar pro alto padrão Sete Lagoas, não tem ninguém que compra não, cara. Eu falei, bicho, eu tô com essa certeza e eu vou continuar. Não vou parar, mas você tá louco, você vai se arrepender. Eu falei, cara, eu vou. Mas eu já tava chegando no mercado, porque eu falei assim, pô, cada dia que passa entra mais corretor. Hoje é uma pancada, são centenas de corretores, entre corretores imobiliários em Sete Lagoas, são centenas, tá? E eu falei, cara, cada dia todo mundo tá mexendo com o mesmo produto, todo mundo tá mexendo com o mesmo nicho, e eu preciso me diferenciar no mercado. E foi quando eu resolvi mudar. E aí, Douglas, na sua percepção, qual a maior diferença, né, da venda do imóvel? É claro que com relação à qualidade, mas no atendimento, quais são as principais diferenças no atendimento de um cliente de alto padrão e de um atendimento comum? João, antes de responder a sua pergunta, deixa eu só... Porque ele tá nessa questão da virada ainda, mas você acha que o mercado de Sete Lagoas, ele teve uma virada também nessa época? Eu falo assim, quando você, óbvio, né, da pandemia você falou, teve um volume muito grande e tudo mais, mas quando você falou assim, vamos virar a chave, você acha que esse momento também, o mercado estava passando por um momento de virada de chave? Porque pelo menos a percepção que eu, que não sou do mercado, tem, é de que realmente nos últimos anos, esse mercado de imóveis de alto padrão,
ele cresceu muito em Sete Lagoas, né? Então a gente tem os condomínios, eu não sei, a própria arquitetura das casas hoje me passa essa... Me passa esse sentimento também. Assim, pô, antigamente as casas não eram assim, hoje em dia você passa, são casas com esquadrilha, com acabamento e tal, então assim, parece que o mercado nos últimos anos também teve essa mudança, mas eu não sou do mercado, né? Então às vezes eu posso ter uma falsa impressão de algo que talvez não tenha acontecido. Não, mas a tua impressão está correta. E aí vem a grande sacada que a gente teve para poder iniciar o mercado. Eu mexi com condomínio fechado. Por que eu vendia no condomínio fechado? Lotes. Eu vendia lotes. Então, a gente mexia com 2, 3, 4, 5 condomínios em Sete Lagoas. Vendendo lotes. Eu cheguei e falei assim, gente, esses lotes vão virar casa. Sim. Então vai ter gente que comprou para investir, que vai vender, vai ter gente que comprou para construir, para vender. E vai ter gente que vai construir, vai morar e um tempo vai vender. Eu falei assim, cara, e quem é que está se preparando para esse mercado? Ninguém. Porque tá todo mundo voltado para o popular. E o popular sempre vende mais, tá? Por mais que eu falo aqui, o popular sempre vai vender mais do que qualquer corretor de alto padrão. E os caras são bons demais, tá? Eu falei que eu preciso me diferenciar no mercado porque eu não vou acompanhar essa turma porque a minha vibe é outra. E aí... eu comecei a enxergar essa virada, e você está correto. Hoje, praticamente todos os condomínios de Sete Lagoas, você tem uma demanda muito maior do que oferta. E tanto que os valores, a gente está falando de 100%, 200% de valorização desde depois do pós-pandemia. Teve lotes que foram vendidos a 140 mil e que hoje, 180, 140 mil, que hoje custam 700 mil, 600 mil reais, 500 mil reais. De tanto que o mercado, porque demanda versus ofertas. Hoje a gente tem poucas ofertas e muita demanda. E isso mudou. E aí você tem um condomínio que de uma hora para outra, você tem um lote, né? Sei lá, vale 200, mas era só lote. De repente você tem 3, 4, 5 casas de alto padrão no entorno desse lote. Exatamente. É óbvio que o valor desse lote Vai também a necessidade das pessoas irem para dentro de condomínio, né? Que o condomínio traz pra gente? Poxa, o condomínio, eu costumo falar que quando você compra um imóvel, né? E esse é o diferencial da Desat, a gente fala que a gente não vende imóvel. A gente não vende imóvel. A gente vende informação e a gente presta um serviço de alta qualidade. O que é isso? É você entrar, passar por todo o processo, uma experiência super gostosa. Enquanto eu trabalho para você, para resolver tudo, você vai curtir o tempo com a tua família, vai ganhar o teu dinheiro, vai trabalhar e eu resolvo. E tanto que lá a gente resolve tudo. A gente desde a apresentação do imóvel, recolhimento de documentos, assinatura de contrato, toda a fase, até entrega das chaves. A imobiliária Desat não é imobiliária Desat, tá? Somos eu e a minha esposa, que eles costumam falar que a Desat é de família para família, porque a gente sabe a importância que tem a compra do imóvel, né? O lar. Então a gente tem esse cuidado com cada cliente. Então a gente tenta fazer com que a experiência ela seja a melhor possível. Mas Douglas, é burocrático, é muito burocrático para comprar um imóvel. É muito burocrático. E se as pessoas soubessem a importância de se contratar um corretor, não compraria imóvel sem corretor nunca. Porque o processo, ele pode dar alguma coisa errada, você não sabe quem é que está do outro lado, então você tem uma série de cuidados que você tem que tomar. Entendeu? Então, e o cliente passa... Eu lembro que há um tempo atrás a gente vendeu uma casa para uma cliente minha antiga. Ela já comprou e vendeu muito com a gente. Eu já vendi várias casas para ela, ela já comprou comigo, já vendeu comigo várias casas por financiamento. E teve uma venda que nós fizemos com um parceiro e que ela ficou muito braba, né? Que ela falou, não, que trem que é esse e tal? E ela braba. Aí a gente chegou para assinar, ela falou assim, Douglas, mas que processo que é esse? Que trem chato. Eu tenho que assinar isso, é assim mesmo. Só todas as casas que você comprou comigo e vendeu comigo, foi isso aqui que você fez. Ela falou assim, mentira, eu não tive isso. Ela falou assim, mas por que você está tendo agora? Eu falei, porque agora não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Fala, Douglas, mentira, você passou por todo esse processo exatamente igual você passou. A diferença é que você cuida do seu cliente. Eu cuidei para você. Eu levei para você. Você não teve nenhuma dor de cabeça. Eu absorvi porque eu ganho para isso e você me paga muito bem, por sinal. A gente é muito bem pago para isso. Então fala assim, quando o cliente, ele não é tem muito corretor que acha que acaba quando ele assina o contrato e recebe o dinheiro da comissão. Eu já acho que é aí que começa o trabalho.
É aí que começa o meu relacionamento com o cliente. Porque vários clientes meus são amigos. Porque eu vendi a casa pro João hoje, amanhã o João vai falar assim, Douglas, eu quero vender minha casa. Então tem uma preocupação se ele está comprando um lugar bacana, que quando ele for vender, ele vai ter liquidez rápida. Eu não posso jogar e empurrar um imóvel para ele e falar assim, cara, compra com oportunidade boa. Tá, hoje pode ser boa, mas e daqui a 2 anos? E aí essa percepção do consultor, né, Alexandre? Quando ele fala assim, e do consultor do Douglas, inclusive quanto consultor, e da Desate, a percepção do movimento do mercado, e ele se antecipou ao movimento do mercado, se especializou para se tornar especialista em venda de imóveis de alto padrão. Ele conta aqui, inclusive, um pouco da atividade, o trabalho que dá vender esse tipo de imóvel, então ele faz toda a transição. E essa percepção de, inclusive, ter o cuidado, falar, olha, esse imóvel aqui, ele tá assim, assim, assim. E você tem esse cuidado de falar, olha, esse imóvel não é para você, você já chegou nessa situação que às vezes você tem uma oportunidade de negócio, né? E você percebe que o imóvel não é o perfil para aquele determinado cliente seu, principalmente esses clientes extremamente exigentes. Você já chegou a se posicionar dessa forma, Douglas? Você olha, não, esse imóvel... Eu não digo não perfil, tá? Eu não digo não perfil de imóvel, mas eu acho que o momento de compra. A gente tem que ter a percepção. Vários clientes, eu já perdi. Eu falo assim, eu perco o negócio, mas eu não perco o cliente. Porque às vezes o negócio não é bom para ninguém. Então eu já tive um cliente meu que ele teve para comprar a casa, ele fez a proposta. E eu estava inseguro em vender, ele estava inseguro em comprar. E eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte. Você tá com muita pressa? Ele falou assim, não. E eu tô falando de uma casa de 1,5 milhão. Então, parece besteira, mas eu tô falando de uma casa de 1,5 milhão. E quem quiser aí que faça os cálculos para poder, né? calcular o quanto que tá envolvido. Eu tô falando de uma casa de 1,5 milhão. Então eu falei para assim, ó, vamos fazer o seguinte. Eu não tô seguro em vender essa casa para você. Não tô seguro, eu não tô seguro em relação ao construtor. Eu não estou inseguro em relação à casa, eu não consegui pegar todas as informações da casa. E se você confiar em mim como corretor, vamos esperar um pouco? Ele falou, Douglas, vamos esperar um pouco. Aí logo depois, passou aí uns 3, 4 meses, eu vendi uma casa para ele já no condomínio fechado por 2 milhões. Porque era a casa que ele queria, aí o processo foi diferente, aí a gente teve mais segurança em fazer o processo, tanto que depois eu fiz outros negócios com ele. Hoje é amigão de eu frequentar a casa que ficou pronta, é um cara espetacular. Então assim, eu já fiz cálculo pro cliente, falou assim, olha, parece que é interessante agora que você está comprando, mas vamos fazer conta, porque daqui a 3, 4 anos a parcela que você está pagando hoje, ela vai ser diferente. E eu como corretor, tenho que ter essa responsabilidade. E às vezes eu vou perder negócio. Eu só não perco o cliente. Aí a gente fala eu falo assim, eu negocio tudo na imobiliária. Eu sou capaz de negociar a comissão, eu sou capaz de negociar a condição de pagamento, tudo eu negocio. Só não negocio qualidade, transparência e ética. Isso aí a gente não negocia em hipótese alguma. Isso é inegociável. Ô Douglas, nesse geral aqui de mercado, você está há 18 anos, você falou pra gente. 14 anos no mercado. Voltando, é claro que quando você fala, é até uma pergunta que ela ficou supérflua depois que você explicou tudo isso, você acredita que então o maior diferencial de um vendedor de imóveis de alto padrão, igual você, e um vendedor de imóveis que vende pelo atacado, né, seria essa prestação de serviço, Douglas? Porque a gente sabe que, inclusive, esses apartamentos que eu sei, inclusive, já vendeu no passado, antes de se tornar, eles vêm com muito defeito. Eles entregam um apartamento que você precisa refazer o apartamento todo muitas vezes. Você acha que o principal benefício, a principal atividade do Douglas, além de conhecer muito do negócio, é a prestação de serviço que o restante do pessoal não faz? Não, eu acredito assim, independente do nicho que você escolhe, a prestação de serviço ela é essencial. E aí, o que diferencia o corretor não é o produto que ele vende, né? Mas a forma que ele presta serviço. E tem corretores espetaculares no popular.
Assim como tem corretores ruins também no alto padrão. E eu costumo muito falar com os corretores que estão comigo lá na imobiliária. Eu falo assim, quando a gente fala de alto padrão, não estou falando do alto padrão, não é só do imóvel, não, mas o alto padrão do atendimento, do serviço que eu presto. E isso é importante, porque, por exemplo, o alto padrão acompanha tudo. O corretor saber. Tem corretor que não sabe o que é pé direito. Ele não sabe qual que é o método construtivo. Ele não sabe nada disso. Direito alto. O cara vai vender pro cara, o cara não sabe nem como é que foi feito o tipo de fundação. Porque ele não tem essa preocupação. Porque para ele, ali o que importa para ele é a venda. E às vezes o corretor ele atende tanto, ele é tão focado no volume, como é que ele vai ter tempo para isso? O cara precisa de volume. Ele precisa de volume. Então, assim, a pergunta ela é muito importante, porque eu falo assim, não existe diferenciação porque eu vendo uma casa barata ou uma casa cara, mas tem diferenciação pelo tipo de serviço que eu presto. Como meu serviço ele é mais caro, não é que ele é mais caro, meu ticket ele é maior, né? Estou falando de casa acima de 1 milhão. Para casa de 250 mil, meu ticket é maior, então a minha exigência é maior. Aí você fala assim, qual que é a diferença? Eu, como corretor de alto padrão, eu tenho que entender um pouco de arquitetura, eu tenho que entender um pouco de engenharia, design de interior, eu tenho que saber de economia, eu tenho que saber como é que está o mercado, se o dólar subiu, se o dólar caiu, como é que está a bolsa, porque o meu cliente, ele é um cliente diferenciado, né? E quando ele chega para mim procurando imóvel, ele já está preparado, ele já sabe de tudo, ele sabe de tudo. Então eu tenho que ter essa expertise para falar com o cliente. E a gente tem que ter até a forma de conduzir o processo, ele é diferente. Eu lembro que teve uma cliente nossa, essa cliente, inclusive, que passou por essa experiência péssima com uma outra imobiliária que ela acabou fechando, a gente vendeu uma casa para ela no Da Vinci de 4 milhões. A gente negociou lá. E ela falou comigo, estou querendo uma casa, mas eu quero uma casa de 2 milhões. Meu ticket é 2 milhões e meio. Não posso passar disso. Ele falou, tá, beleza, mas antes eu quero que você dê uma olhada na minha casa. Eu quero colocar lá para venda. Falei, tá bom, vamos lá. E eu lembro que eu fui na casa dela no sábado. Então, fui na casa dela na quarta-feira. Na quarta-feira a gente ia visitar uma casa no Da Vinci. Só que quando eu cheguei na casa dela, eu falei assim, eu vi a casa dela e tal, olhei a casa dela, fiz um trabalho com foto e tal, tirei um monte de foto e tal. Na hora que a gente entrou no carro, que eu parei, eu virei para ela e falei, eu tô com um problemão com você. Ela falou assim, qual o problema? Eu falei assim, depois que eu vi a tua casa, eu tô com dificuldade. Eu não sei se eu vou conseguir casa pra você, não. Sete Lagoas, não. Ela, porque a casa dela é espetacular. Uma das casas mais bonitas que eu vi em Sete Lagoas. E a casa dela também em condomínio? Não era em condomínio. Ela queria ir para um condomínio. A gente foi conversando e eu fui falando porque ela precisava ir para condomínio. E aí ela falou que sim, mas por quê? Eu falei, cara, sua casa é muito espetacular. Sua casa é muito espetacular. Se a tua casa for de dentro de condomínio, você não precisa vender a casa, não. Mas a tua casa é muito espetacular. Então, assim, eu vou te levar nessa casa, mas eu sei que você não vai te atender. Mas eu quero te levar. E depois que eu te levar nessa casa, eu vou te levar numa outra. Mas você vai esquecer preço. Não vamos falar de preço. Ela, vamos lá. Aí eu olhei uma casa, Douglas, gostei de tudo, menos da casa. Porque realmente você tá certo. Não é meu perfil, não. Vamos ver a outra? Eu falei, então vamos ver a outra. Aí a casa em obra. No mesmo condomínio. No mesmo condomínio. A casa em obra, gente. Em obra. Só alvenaria. Aí mostrei o projeto para ela, mostrei a casa, ela olhou e tudo assim. A casa tava começando acabamento. Ela olhou, Douglas, apaixonei. E quanto que é a casa? Eu falei assim, 4 milhões. Eita. Ela falou, amém. Ela me fez a proposta no outro dia. Ela falou assim, eu quero a casa. Aí eu vendi a casa dela, a outra casa dela a gente vendeu na semana seguinte. E a dela se vendeu por quanto? 2.600. Na semana seguinte nós vendemos a casa dela. Então assim, muito rápido. Então eu tive essa percepção de que então você tem que ter essa, na verdade você precisa viver para poder atender o cliente bem. Eu acho que essa diferença da Desate você tem que ter essa leitura mesmo. A gente tem que ter essa leitura, entendeu? Então às vezes o corretor ele não tem essa percepção. Por isso que eu falei que lá atrás eu me dei um nicho, porque eu perdi essa percepção, porque você estava tão focado no resultado da venda que eu não lia mais o cliente, eu não entendia a necessidade que esse cliente tinha. Porque às vezes você pode falar para mim que você precisa de uma casa de 400 metros quadrados, mas eu identifico em você que uma casa de 200 metros te atende, você gastando menos, morando tão bem quanto,
E eu tenho que ter essa percepção. Eu já fiz isso. Sim. Para que você vai comprar isso aqui se você não precisa? Entendeu? E o cliente, ele sente que você dá essa importância para ele, entendeu? Então foi aí que a gente mudou. Que a gente falou, pô, vamos trabalhar, vamos conhecer mais o cliente, vamos entender mais o cliente. Você não trabalha, então, exclusivamente com casas em condomínio, né? Não. Alto padrão de modo geral. O que hoje define uma casa como alto padrão? É esse valor aí, acima de 1 milhão? Ou não? Vai ser porque você tem várias características que definem o alto padrão, mas a principal delas é a localização. A localização é a principal do alto padrão. Então, condomínio fechado e bairros de alto padrão, ela já é uma definição. E depois você vem arquitetura, acabamento, localização dentro do bairro, né? Se tem fundo para avenida, se não tá fundo para avenida, mas a principal é localização e projeto arquitetônico. Então, quem assina... Ah, tá. Vocês constroem também ou não? Não. Né? A gente não constrói, a gente presta consultoria. A gente não fala consultoria porque eu não cobro por isso, né? Mas muitos consultores, a gente troca ideia, passo para ele algumas dicas sobre quando vai construir. Inclusive, tá vindo muita gente aí para Sete Lagoas para poder fazer e a gente bate muito papo. Inclusive, eu tô com bate-papo com a Asconsete. Então, um abraço pro Márcio, pro Rogério lá da Asconsete, que é a Associação dos Consultores de Sete Lagoas. A gente vai ter um bate-papo justamente para falar do mercado de médio e alto padrão com eles, né? Eu sou presidente da Associação dos Corretores de Sete Lagoas, da Casel. Bacana. E a gente faz um trabalho de qualificação dos corretores, que a gente pode até falar um pouquinho também. Mas a gente vai trocar uma ideia para poder passar para o pessoal sobre médio e alto padrão, porque assim, não é só, nem tudo são rosas, né? Então, você tem que, a exigência ela é maior, porque o custo, que a disposição de capital que você vai colocar ela é maior, claro, porque o retorno ele é maior, mas a disposição de capital ela é maior, a liquidez ela é um pouco mais demorada, porque demora mais, é uma obra mais longa, entendeu? Então a gente vai trocar uma ideia, né? Vai estar lá eu, o pessoal das Consete, outros corretores e também a Alice Gontijo e a Adriana Gontijo do escritório Gontijo, que são arquitetas aí, parceiraças nossas. Então hoje, além da sua especialidade, você também é presidente da Associação dos Corretores. E como presidente, quais são as suas principais atividades lá hoje, como presidente da associação? Cara, eu falo que eu estou como presidente, mas a gente fala que a gente é associação, né? Então, as nossas atribuições ela é conduzir os trabalhos, conduzir as reuniões. Então não vou falar mais tem uma periodicidade de reuniões? Todo mês a gente tem uma reunião, reuniões ordinárias, né? E a gente também tem treinamentos, porque a associação ela foi criada justamente para poder qualificar os corretores de Sete Lagoas. Isso foi uma briga lá atrás, que a gente percebeu como que o mercado está indo, porque o mercado ele não é... Ele tem muito problema, tem muito corretor que não é corretor, é um problema, mas tem muito corretor também que ele quer fazer venda a qualquer custo e problema do cliente que comprar. Esse hoje seria o maior problema? É o maior problema. A gente, na semana passada, a gente esteve aqui com o Adriano Cota, presidente da OAB, e ele falou muito dos principais problemas da OAB. Hoje, que foi no início do mandato dele como presidente, alguns advogados, inclusive, eu não sei como é que chama, panfletagem, é isso que eles faziam? É porque a advocacia ela tem algumas restrições com relação à publicidade, né? Então, alguns colegas acabam cometendo uma publicidade que foge, né, daquilo que é permitido. E a OAB, como órgão de classe, ela tem essa obrigação de fiscalizar, né? E, se for o caso, até aplicar a punição mesmo. Se for o Conselho de Ética, né? Se contém o nosso, que é do Cresce e tudo mais. E como é que funciona? Porque, assim, existe uma regulamentação dos corretores. E como que você, no sindicato, como é que vocês atuam quando vocês identificam alguém fazendo essa atividade, né, sem ter o certificado para poder atuar na área? A gente denuncia.
a saída nossa é denunciar. Quando não é corretor, a gente denuncia, é crime. Exercício ilegal. O exercício ilegal da profissão é crime, porque o corretor ele precisa ter o curso, né? É o TTI, ou Gestão de Negócio Imobiliário, que é o curso superior, que no caso é o que eu tenho. Ele precisa ter e ele precisa estar inscrito no conselho, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. No caso aqui nosso é a 4ª região de Minas Gerais. E quando o corretor faz isso, quando ele trabalha ilegal, a gente denuncia para a delegacia do CRES, que tem uma delegacia do CRES em 7 Lagoas, que hoje é Manuela Araújo, e a gente denuncia para o CRES, e o CRES toma as providências aí o CRES averigua, manda para o Ministério Público, o Ministério Público que faz as ações, se for reincidente, é crime Deixa mesmo, né? eu melhorar minha pergunta. Quando as empresas que fazem os loteamentos, por exemplo, em 7 Lagoas, contratam, elas são obrigadas a exigir que essas pessoas que façam a venda para elas tenham a carteirinha, né? O certificado, enfim, o curso. Elas também são autuadas junto quando elas contratam pessoas que não têm? São autuadas, não pode não. Elas fazem juntos. Não pode. A gente vê muito imóvel aqui em 7 Lagoas, Douglas, sendo vendido por eu tenho uma fazenda, eu vou lotear minha fazenda e um pedaço dessa fazenda eu vou pôr alguns amigos ou parentes para vender e a gente sabe que às vezes as pessoas não têm ou não tinham, pelo menos quando começou, esse imóvel. Tem muito isso no mercado imobiliário. Eu quero que você venda o que eu tô loteando ou sempre eles buscam as pessoas mais... Como é que funciona essa captação de pessoas para atuar na venda de imóveis? Na verdade, assim, o corretor ele fica ligado, né? Então, sempre que aparece os corretores de nome, os mais feras, sempre são procurados por todas as loteadoras, são convidados para poder participar dos lançamentos e tal. Isso aí é fato. O problema é quando o pessoal abre alguns chacreamentos, principalmente o rural, tá? Que é muito perigoso. O rural mesmo, porque a gente sabe que o mínimo de área que pode ser medida no imóvel rural é 20 mil metros, né? Menos disso não pode ter escritura, né? A não ser que seja aprovado, mas é um outro processo, tem que transformar em urbano e tal. Mas isso acontece demais. O tal do você pegar ali uma terra, aí você abre uma rua e vende os lotes e faz o contrato, o compromisso de compra e venda ali, ou então você faz o registro, sei lá, você pegou lá 20 pedaços de 1000 metros e coloca 20 pessoas todos dentro. Isso não pode, tá? Isso crime, isso né? Um volume de processos gigantesco. Eu já tive assim várias demandas decorrentes disso, de pessoa adquire, chega lá, só que assim, o próprio, é aquela questão do compromisso do corretor, né? O corretor não explica isso para a pessoa. Não. Ele fala assim, não, você vai comprar aqui uma área de 1000 metros, e aí compra junto com outras pessoas, e aí alguns param de pagar, porque é comum disso acontecer, e aí você não consegue depois fazer o registro, porque já vendeu para outro, que não acabou de pagar ainda, porque fizeram um novo financiamento daquela área para uma outra pessoa. Situação de ligar água e energia também, a gente já teve várias demandas lá de ações contra a CEMIG, e a CEMIG vem exatamente com essa resposta. Trata-se de, não é um bairro, não é um condomínio, trata-se de uma ocupação irregular, e alguns conseguem, outros não conseguem, aí o cara começa a fazer um gato, puxa para um, puxa para outro. Eu já tive situações da gente entrar com a ação e o juiz depois fala assim, não, é tudo irregular. Ele falou assim, esse contrato não tem validade. Ele declarou a nulidade do contrato e mandou o dono do loteamento. Ele falou assim, ele julgou improcedente o pedido nosso, que era de fazer a regularização do que estava no contrato, e mandou o dono da terra devolver o dinheiro integralmente. Que, esse contrato ele é absolutamente nulo. Você tem que devolver. 7 Lagoas eu não sei hoje, depois que teve essa troca, né, de prefeito aí. Mas eu me recordo que em alguns mandatos anteriores, algumas gestões, 7 Lagoas tinha uma dificuldade para poder abrir bairros, para poder abrir condomínios, para ter a aprovação disso aqui. Como que está hoje o nosso mercado aqui, Douglas? Se uma empresa, né, um dono de um terreno na área urbana, se ele quiser abrir um loteamento, né, construir um condomínio, é algo que ele enfrenta dificuldade hoje, ou o município de 7 Lagoas, ele fomenta, ele viabiliza esse tipo de empreendimento na cidade hoje?
Eu acho que não tem dificuldade. Eu acho que a lei hoje ela protege muito a cidade e ela protege no seguinte sentido. Vamos lá. Antigamente, quando você fosse abrir um loteamento, e a gente já teve alguns abertos em Sete Lagoas, você abria a rua, abria os lotes, abria as ruas, vendia e falar com a prefeitura assim, agora você vai lá e entrega a estrutura. A gente já viu, e isso no Brasil é grande, tem lugares que o pessoal abre, depois você vê lá, tá sem saneamento, tem esgoto a céu aberto, porque a loteadora chega lá e ela abre as ruas e pronto. Hoje não. Hoje a lei ela exige que você tenha contrapartida. Então o condomínio ele exige. Tanto que quando você abre o loteamento, você tem que deixar alguns lotes calcionados, que é uma garantia, que enquanto você não entregar toda a estrutura pronta, esses lotes não podem ser vendidos porque eles estão calcionados. E a prefeitura exige isso. Então, além de você abrir um bairro, você tem que entregar a estrutura. Eu não estou falando de estrutura só de rede de esgoto, rede fluvial, iluminação, água, tudo pronto, não, mas viabilidade, mobilidade, porque você não vai aumentar o fluxo de veículos para a região, então você tem que, às vezes, alargar a rua, fazer mais acessos, entendeu? Se for uma coisa muito grande, talvez você vai ter que entrar em contrapartida e doar um terreno ou ajudar a prefeitura a fazer uma escola, porque você cria uma demanda para a região. E as prefeituras hoje, elas estão fazendo de forma muito inteligente, fazendo essa contrapartida em prol do município, entendeu? Então, assim, eu não acho que é ruim, eu acho muito pelo contrário. Hoje tá bom, tá? Antigamente era um risco danado. Você vê que tem cidades aí que estão desordenadas, sai abrindo loteamento e a prefeitura, às vezes, não tem... Porque, imagina, você abre loteamento, você vende e fala, agora é a prefeitura que se vira. Porque o pessoal comprou, vai começar a ir casa e aí cresce desordenado, sem estrutura nenhuma. Hoje não, hoje é obrigatório. A lei exige que se faça isso. Então acaba que para a cidade é muito bom, porque outras coisas vêm juntos. Já entendeu? aconteceu às vezes de vocês terem o interesse de pegar a venda de um determinado condomínio e às vezes observar esse tipo de situação e recuar e falar assim, não vamos mexer com esse condomínio não, que pode ser que vai trazer problema depois. Não só condomínio, vários bairros, tá? É mesmo? Vários bairros. Tem bairro que embargo, com embargo, então a gente tem o cuidado de verificar se tem embargo, se ali não vai ter problema futuro. Claro que muitas vezes é um problema que ele é recorrente, ele acontece depois que você tem as informações, porque o processo, às vezes você está vendendo ali, tá tudo ok. Mas de repente, opa, peraí. Isso aqui não tá legal não, a prefeitura vai lá e verifica uma área, às vezes alguém foi lá e fez alguma coisa na área institucional que não era para fazer, aí vai lá e embarga, ou não entregou a estrutura completa, e aí enquanto não entrega, não é liberado, não pode construir. Ah, mas entregou tudo, tá 100%, libera para construção e libera os lotes, o restante dos lotes para o pessoal vender. Não tá, enquanto não estiver pronto, você não pode fazer nada. Então, você tem essa segurança hoje, tá? Entendi. Mas procurar, por isso que a gente fala que o corretor, ele é uma peça fundamental no processo de compra. Ele tem que avaliar tudo isso, né? Tem que avaliar, e é isso que o cliente tem que olhar. Porque às vezes esse tipo de situação de vocês venderem, dar problema e o cliente depois voltar na imobiliária, eu falo, né? Que o problema não é com o imobiliário, mas às vezes o cliente não tem essa percepção. E assim, quando ele compra na confiança que ele tem do que o Douglas está apresentando, né? Do que a imobiliária apresenta. E você já teve isso? Vocês venderam, deu problema e o cara voltou no imobiliário e queria cobrar de vocês? Não, muito pelo contrário. Já teve problema, a gente está até com uma questão de um produto que a gente vendia, que a gente meio que parou, de uma situação que teve um embargo de uma área. Mas esse embargo, ele ocorreu depois de algumas vendas, e na hora que esse embargo ocorreu, a gente começou a avisar para os clientes, tem um embargo, não tem problema não, vai resolver? Tem tudo para resolver, mas depende de muitas variáveis aí, não, eu assumo o risco. Mas nunca, em 14 anos, a gente nunca teve um processo, a gente não teve um cliente que colocou dentro da nossa cara para vocês enganaram a gente, graças a Deus, muito pelo contrário. Eu falo que o corretor pode vender qualquer imóvel. Eu posso vender um imóvel que está em inventário. Sim. Mas o meu cliente precisa saber que o imóvel está em inventário. E tem os trâmites corretos para que isso seja feito, né? Entendeu? Você vai fazer no inventário. Eu tenho imóvel que ele está irregular, ele não está averbado na matrícula no registro. Eu posso vender.
Mas o cliente que está comprando, ele precisa saber que o imóvel ele tá irregular. Que existe um processo e eu vou estar lá com ele para poder fazer. O que não pode é o corretor vender para o cliente falar, tá tudo ok. Como já aconteceu, tá? Já aconteceu que o imóvel ser vendido para 2, 3 clientes diferentes. Não, porque o cliente acha não na Desat, tá, na gente? Na Desat nunca. Não na Desat. Por quê? Porque o cliente acha assim, eu comprei. Beleza, mas quem registrar primeiro leva. É mesmo. Eu vou lá registrar, eu posso vender. Eu posso vender um imóvel para 3 pessoas, escriturado, tá? Mas eu não vou lá no registro. É por isso que eu que não registra não é dono. O cara não tem escritura, só que o outro foi lá, comprou depois e registrou. Ou então compra no registra. Não, você pode comprar um imóvel no registro. Não, vou registrar depois. Na hora que você vai registrar, chega lá no cartório, tem um impedimento, tem uma penhora. Aí você fala, cara... E aí a importância do corretor, né, cara? Que conhece o negócio, que sabe o processo. E que vai te entregar na chave. E aí a Desat está aí para poder ajudar. Porque é muita coisa. Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês fazem o serviço... O cara comprou um imóvel. E aí ele comprou por meios próprios. E aí ele procura a Desat depois de ter comprado o imóvel para você falar assim, bate aquele negócio, né? Será que eu fiz uma boa compra? Ou eu não estou conseguindo... fazer a transferência, o serviço burocrático. Em algum momento você já teve gente que fez a compra e depois queria o serviço do despachante? Eu vou falar assim, que é o serviço. Você já teve esse serviço? Você tem esse serviço na Desat? Não. Não, a gente tem esse serviço para os nossos clientes. Até porque somos eu e minha esposa trabalhando, então a gente quer estar disponível para os nossos clientes, tá? Então, assim, até porque o cliente comprou lá, eu não sei se ele chegar até a mim porque ele comprou um outro imóvel, é porque ele tá vindo com um problema, já com um pipinão para resolver. Eu falo assim, agora não sei não. Agora é um advogado que tem que resolver o teu caso. Já saiu na mão do corretor, concorda? Entendi. Já teve um problema lá, já não é comigo, entendeu? Entendi. Tanto que a gente tem consultoria jurídica, que é o Dr. Samuel, que faz, que olha o nosso contrato, que a gente manda e tal. Então, assim, o cliente tem que ter a consciência de que não é só comprar. Não é só comprar. Gente, todo dia, se for, né, doutor? Tá, né? Os advogados aí que sabem disso, o que tem de processo, por questões erradas aí no mercado imobiliário é muita coisa. É muita coisa. Tem muito lá, doutor? É muita coisa. Inclusive, eu e o Samuel, nós temos algum processo assim, que a gente está em partes. Samuel é meu consultor jurídico lá. Aí você falou, tem alguns processos. E assim, a questão que envolve o mercado imobiliário, acho que como a maioria das coisas, quando tem gente mal intencionada, é uma infinidade de problema, de coisa errada. Eu já advoguei, essa imobiliária hoje ela fechou, os donos foram embora da cidade, foram embora do país, na verdade, né? E aí ela já não existe mais, mas assim, a gente tinha situações que também era muito comum de acontecer. A imobiliária, não sei se com vocês acontece, a imobiliária vai lá, mostra o imóvel, o cliente se interessa, só que na hora dele fechar, ele quer dar a volta na imobiliária. Ele quer ir direto no proprietário, ou o proprietário, de alguma maneira, descobre quem está interessado e quer ir lá e dar a volta na imobiliária para não ter que pagar a comissão. Entendeu? Não sei se com vocês, nesse nicho de alto padrão, se é algo que também acontece. Mas, assim, no mercado igual essa imobiliária, é uma imobiliária popular, né? Ela era bem focada em Minha Casa Minha Vida. E sim, isso era muito, óbvio, quando você não comprava da empreendedora, né? Da construtora, mas assim, era muito comum de acontecer. As pessoas iam lá, olhavam, gostavam, e depois queria dar a volta no corretor para poder não pagar a comissão. E muita coisa aí também, às vezes é aquilo, às vezes prometia o imóvel, o corretor às vezes trabalha no atacado, não se certificava, não conferia a matrícula, às vezes olhava numa matrícula que não era atualizada, e aí quando ia para poder lavrar a escritura e fazer o registro, constatava que já tinha algum impedimento, alguma coisa, e aí a pessoa às vezes já tinha vendido uma casa, tinha dado valor quase todo de entrada, uma economia de uma vida inteira, porque, né, quando a gente fala alto e baixo padrão, o imóvel é baixo, mas só a pessoa sabe a dificuldade que ela tem para comprar aquilo ali, né? E aí tinha gente que vendeu o carro, pegou poupança, sacou FGTS e tudo mais, e de repente ele não podia registrar a casa no nome dele. Então, assim, são muitas as demandas que uma compra, não queria falar compra errada, mas que às vezes a pessoa... Foi mal feita. Mas fala que às vezes, se ela não tiver assessorada. Exatamente, o termo é o assessoramento. Se ela não for bem assessorada,
ela às vezes se transforma num problema muito grande para a vida da pessoa e afeta a pessoa de várias maneiras. Então, realmente... Porque comprar casa é um sonho, né, gente? É o sonho do brasileiro. A gente tem essa cultura de ter o imóvel próprio, né? Por mais que venham novas ideias aí, o pessoal fala, não precisa ter compra, não precisa comprar casa, aluga. Mas para você alugar, alguém tem que ser o proprietário da casa. Então, de toda maneira, o mercado... Mas eu acho que aí tá a questão. Depois você me lembra da pergunta aí que a gente falou outras coisas aqui, só para voltar, mas voltando ao seu nicho aí, eu acho que essa é a questão. É por isso que a Dizat, a gente meio que mudou esse conceito. Aí eu acho que o problema é que os corretores vendem em casa. É verdade. A gente não vende casa, não. A gente vende lá, a gente vende qualidade de vida, a gente vende segurança, a gente vende conforto. E na hora que você coloca os valores, aí você consegue entender exatamente quanto que isso é importante para o cliente, sacou? É complicado. Por exemplo, eu conheço os bairros de Sete Lagoas. Dependendo do cliente que eu vender, não é porque... Eu tive um caso que chegou para mim, eu até ajudei um consultor, que foi vendido imóvel e funcionava um tipo de comércio na frente e o pessoal comprou o imóvel, na hora que eles chegaram, eles viram que era o tipo de comércio e devolveram a casa. É não conhecer o cliente, né? O corretor não falou com ele. Não conhecer o corretor também não sabia, tá? O corretor também não sabia, então também não foi... Aí eu falo assim, foi culpa do corretor ou não foi culpa do corretor? Tá, eu falo assim, eu tenho a obrigação de saber. E o cliente confia em mim, pô. Sim. Eu tenho que saber, porque tem coisas que realmente o corretor não vai saber, mas eu preciso saber. Eu preciso saber se aquela rua é uma rua tranquila. Poxa, eu tenho que virar pro... Eu preciso falar pro meu cliente toda vez... Eu falo assim, lá na Dizat, eu falo assim, ó, gente, tem que falar a verdade pro cliente. Sempre. Ele vai definir se compra. Eu não tenho que convencê-lo a comprar. Eu tenho que provar para ele que comprar aquele imóvel é seguro. Mostrar para ele de uma forma muito transparente, assim, olha, é seguro, eu vou te acompanhar. Eu lembro que teve um caso de um cliente que a gente vendeu, um corretor nosso, esse cliente chegou lá, ele tinha fechado com uma imobiliária, ele chegou lá brabo da vida, porque a gente coloca um sinal de negócio pro contrato. E aí, meu corretor lá veio para ele, o cara falou, quero fazer reunião com você. Eu falei, tá. Ó, aí chegou lá e tal. Pô, bateu na mesa, não vou pagar porcaria nenhuma de sinal. Eu falei, moço, mas o que tá acontecendo? Senta aí e tal. Não vou pagar não, cara, porque eu fechei com a imobiliária aqui e o pessoal fez um contrato, eu dei 50 mil de entrada, mandei meus documentos todos e na hora que aí não foi aprovado, eu fui lá com o pessoal para pegar meu dinheiro de volta, tinha uma letrinha pequenininha dizendo que eu perdi o dinheiro se o financiamento não fosse aprovado. Aí eu falei para ele assim, vamos sentar. Então o seu problema aqui é justiça. Uhum. Porque eu não sei eu não sei o que aconteceu lá, qual foi o motivo da aprovação, que eu acho que a imobiliária também não está errada, mas esse é conceitual. Aqui, por exemplo, na Dizat, eu não vou te cobrar a comissão por um processo que eu não sei se vai dar certo. Então, mas a entrada, ela precisa ser dada porque tem um cliente do outro lado e ele quer ter a segurança de que você vai pagar o imóvel, assim como você quer ter segurança que você vai receber o imóvel. O que eu posso te garantir é, se o processo todo tiver tudo correto, vai correr tudo bem. Eu vou fazer o seguinte com você, eu não vou colocar meus honorários agora, você vai me pagar os honorários no dia que você estiver assinando com a Caixa. Pode ser? Ele não pode ser. 40 dias. Resolveu. Tudo online. Ele comprou pelo banco, tudo online. O processo todo online. Tudo online. Assim, tanto que eles mudaram e hoje a casa deles está com a gente alugando. Então, assim, o corretor conduzir o processo, porque o cliente ele precisa passar por uma experiência, porque comprar imóvel ele é burocrático. É muito burocrático. Ele é chato. No Brasil caramba, é muito burocrático. E as pessoas não entendem que você tem que... Você vai fazer a compra e venda, você vai... Inicialmente faça o contrato particular de promessa, de compra e venda. Depois você tem que lavrar a escritura. E depois você tem que fazer o registro da escritura no cartório. Isso aí. Né? Mas as pessoas têm aquilo ainda. Eu comprei, eu tenho um contrato de compra e venda. Não, o contrato como é que fala? O contrato é registrado em cartório. Aí só tem o reconhecimento de firma na assinatura. Né? E mostra, não, isso aqui é só reconhecimento de firma. Isso não tem nada a ver com cartório. Não, eu tenho escritura. Você tem só escritura. Ô Douglas, você comentou aí rapidinho, só para me entender, a Dizat, ela faz locação, ela também trabalha com locação de imóveis? Só de clientes nossos. Entendi. Mas a gente mexe com locação
de clientes nossos. Porque quem a gente tem relacionamento, às vezes o cliente comprou para investimento, ele fala, Douglas, eu comprei para alugar e aí a gente vai mexer com a locação, mas não é o nosso foco, não. Tá, mas hoje, se a pessoa precisar de um imóvel para alocar, de cliente seu, você sempre pode ser que você tenha alguma coisa. Se eu tiver, vai. Aí eles podem. Raramente eu tenho, tá? Porque sempre que vende, a gente já tem alguém para alocar. Né? Mas se o cliente, por exemplo, quiser comprar o imóvel para colocar para locação, para ter o retorno como renda, né? Rentabilidade, aí ele pode comprar com a gente que a gente vai achar cliente para ele para alugar. Ô Douglas, eu tenho uma dúvida. Sete Lagoas, e aí eu quero falar especificamente de uma região e queria entender qual que é a sua visão daquilo. A gente tem lá o famoso buraco do Cessé. E eu vou perguntar para quem sabe. A gente está vendo o pessoal falando que existe uma desvalorização muito grande daqueles imóveis ali. Como é que funciona a desvalorização e valorização de imóveis em Sete Lagoas? Porque a gente vê, inclusive, aparecendo novos loteamentos e, ao meu ver, alguns supervalorizados e em locais, às vezes, que não são que são muito bons, mas desvalorizados. Por exemplo, a gente tem um terreno ali em frente ao shopping, na avenida do outro lado, que assim, você construiu um negócio de futebol lá, eu não sei o nome do... Ouro Branco. Bairro Ouro Branco. Bairro Branco. É assim, pouquíssimas casas. O que acontece pra gente... Eu não conseguir, inclusive, não ver aquilo ali evoluindo. Qual que é a sua visão geral hoje sobre a valorização e desvalorização de imóveis, e especificamente essas duas regiões? A situação daquele buraco, do famoso buraco Cessé no Garimpo, e esse bairro, por exemplo, que a gente vê que é um bairro que, inclusive, de média alto padrão, mas não vê muita casa sendo construída ali, meu cara. O que acontece? Eu acho que aí que entra o corretor. A visão de futuro do que vai ser a região. Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de muito sucesso, né? Não só Sete Lagoas, mas principalmente fora, né? Por exemplo, vamos falar do bairro Mata Grande. Quem lembra quando o bairro Mata Grande foi lançado? Era um bairrozinho que hoje o bairro Mata Grande ele virou um bairro de classe média, né? É um bairro de classe média. Sim, Mata Grande, São Cristóvão. Então foram bairros que foram se destacando e tiveram uma valorização bacana. Aí vamos falar de Belo Horizonte. Aí você pega Contagem, Cabral. Cabral muito MRV no Cabral. Muito. Só que hoje, você comprar um MRV no Cabral, 500 mil, 600 mil reais. Aí vamos pro Castelo. Gente, Castelo furou loucura. O Castelo hoje Hoje você não consegue comprar uma cobertura de Castela por menos de R$1 milhão. É mesmo? Não compra, porque porque assim. E aí é uma dica para o cliente. Quando você compra, você sempre tem que comprar com a possibilidade de um dia precisar vender. Sim, é igual carro, né? Ou você vai escalar a capital, ou por algum motivo você vai precisar de dinheiro para fazer um investimento, para poder colocar no negócio, porque você está apertado e precisa vender. Imagina você comprar um imóvel numa região que ela vai te arrebentar. Ou você vai perder dinheiro, ou você vai ganhar dinheiro. Então imagina, se o corretor ele não tem conhecimento do que vai virar região, aí você compra ali porque você acha que é uma oportunidade boa. Mas de repente, aquela região, vamos falar do médio padrão, tá? Que é o que eu conheço. Aí aquela região começa a virar para periferia. Qual que é a possibilidade da tua casa valorizar? Se você comprou uma região que ela é de alto padrão. Então o corretor também tem que ter entendimento do que aquela região vai virar, para onde que ela vai, se mostrar. Aí quando você compra um bairro residencial, que você acha que é residencial, mas o corretor ele não se liga que tem comercial no meio. Aí você vai lá e vende o cara para fazer residência. Só que a quadra, ela é cheia de comércio. O que vai acontecer com essa residência? Ela vai desvalorizar. Porque virou uma quadra comercial. Então, o corretor ele tem que saber conduzir o cliente, porque um dia ele vai precisar vender. E é aí que está a diferença. Porque sempre que a gente vende, a gente sempre orienta o cliente e fala assim, olha, um dia você vai precisar vender esse imóvel. E eu quero ser o cara que vai olhar para você, mesmo que eu não veja no teu imóvel, mas eu vou poder olhar para você e falar assim, olha, tá no momento, não tá no momento, mas não que você fez um bom negócio, que pode até acontecer alguma coisa que eu não saiba. Pode acontecer. Às vezes... inclusive morar um vizinho de frente e vender uma coisa que você vai começar a vender um produto lá que é o que você deu exemplo aqui, ó, vai começar a fazer algum tipo de atividade em frente que vai desvalorizar o seu imóvel. O cara vai lá e abre uma boate lá, barulhenta pra danar, começa a dar barulho na rua, aí eu não consigo controlar isso, eu não sabia. Pode acontecer.
Mas é bom o corretor ele conhecer região e é nesses pequenos detalhes que entra, porque eu compro um imóvel hoje, mas eu vou vender esse imóvel um dia. E assim, uma cultura que o Brasil precisa aprender, gente. Você tem médico? Médico é minha namorada. Você só vai nela, não vai? Eu vou só nela. Pois é. Dentista? Tem dentista. Pois é. E por que a gente não tem um corretor? Verdade. Porque corretor, a gente sempre procura um corretor, ocasionalmente pode ser qualquer corretor. Verdade. Né? Porque o corretor, por exemplo, se você for lá nos Estados Unidos, fora, principalmente lá fora, o corretor europeu, o cara ele se torna praticamente que membro da família. A família só compra com esse cara, porque ela acredita, ela confia tanto nesse cara, que ela não compra com outro corretor. Acaba que vira um histórico de bons negócios, né? Você compra bem e vende bem. Exatamente. Porque isso você vai criando uma... E outra coisa, você cria uma relação de confiança que o corretor ele te conhece, ele sabe o que você quer, ele sabe o que você precisa, ele vai ter um cuidado maior para te atender. Né? Hoje a gente consegue fazer isso. Então, a gente já vende até para gerações, né? Então, um compra, o filho compra e vai. Então, assim, é bom que a sociedade, o cidadão também entenda, por que eu vou ter meu corretor? Mas é porque o corretor ele também não está preparado tanto para ser só daquele cliente. E é aí que a gente entrou. Eu falei, cara, eu preciso criar minha marca. A gente quer criar nossa marca, assim. Na verdade, a nossa profissão ela é vista de uma forma muito pejorativa, né? Você falou assim, Douglas, como é que é? Porque o cliente vai comprar, ele olha o imóvel com o corretor e ele vai lá e fecha direto com o proprietário. Aí eu vou te devolver a pergunta. Imagina você pegar um corretor, que você vai comprar uma casa, e o teu processo é super complicado. Que você tem que ir atrás de documento, que você precisa correr atrás de cartório, que você precisa ir na prefeitura. Cara, vai chegar uma hora que você vai pensar assim, eu tô pagando esse corretor por quê? Ele me apresentou imóvel? Entendeu? Verdade. Então, assim, acaba que o serviço, e a gente ganha muito bem, o corretor ganha muito bem para isso. Então, imagina o cara que trabalha a vida toda, o cara tem um salário lá, X, o cara trabalha a vida toda, na hora que ele olha lá no contrato, o valor que o corretor está recebendo 5, 6 vezes de salário dele. O cara fala que esse cara não fez nada, eu tive que correr atrás de tudo. E aí que tá o problema. Aí o cliente não vê valor no serviço do cara, e aí eu não discordo do cliente, não. Discordo, não. Porque, inclusive, no conselho... A experiência, acaba que o conceito que ele tem veio da experiência que ele... Veio da experiência que ele tem. Fala assim, não vale... Por que eu vou pagar corretor 10, 15, 20 mil de condução? O cara só apresentou, eu fiz tudo, procurei todos os Entendeu? documentos. Exatamente. E aí, inclusive, existem regras aí no Cresce que se eu provar a minha inércia no processo, o cliente não tem que me pagar, não. Eu não acompanhei o processo. Eu não acompanhei o processo, porque o corretor é vender, eu não sou vendedor. Ué. Quem disse que o corretor é vendedor? Corretor é vendedor, não. Corretor é corretor de imóveis. Ele é um consultor, ele é um intermediador, ele tem que fazer o processo todo andar. Que senão o nome seria vendedor de imóveis. Vendedor de imóveis. Pô, eu sou corretor, eu tenho que vender todo o processo. Eu tenho que fazer com que o meu cliente passe por todo o processo de uma forma muito tranquila. Esse cara não pode ter uma dor de cabeça. Que é o corretor de seguros. Quando dá um problema, você liga para o corretor de seguros. Imagina, eu tenho uma seguradora, eu bati meu carro, aí o cara vira e fala, eu tenho que fazer um monte de coisa, sendo que eu tenho meu corretor. O corretor precisa pra quê? Não precisa não. Precisa não. Só para renovar, só para o cara desviar o boleto. Só para renovar, entendeu? Né? Então, assim, tem muito essa questão. Então, assim, eu acho que o valor do serviço que eu presto, eu já tive comissões altíssimas. O cliente virar para mim e falou assim, vem cá, vamos sair comigo agora. Pega a tua esposa, vai passear, vai viajar, porque você mereceu o que você ganhou. E não foi pouco, não. Então, assim, você vê que o cara valoriza isso. E eu tenho uma diferença, tá? Todos os meus contratos, a gente especifica bem escrito que a gente está ganhando de comissão, de honorários. A gente não gosta de falar comissão, não, fala honorários. Que a gente está recebendo de honorários. Porque o meu cliente sabe que está pagando e o que está vendendo sabe que eu estou recebendo. De forma bem transparente. Deixa eu falar a questão da transparência, né? Total. Porque aí é você viabilizar os resultados. Um quer comprar, um quer vender. Nenhum dos dois quer ter dor de cabeça. Então a sua função é essa, de fazer com que o negócio concretize da melhor maneira. E o processo de forma mais light possível, até porque eu tenho gostado do processo. E assim, quando eu entendo que esse processo é uma forma de relacionamento, porque você vai ficando mais próximo do cliente, né? Você acompanha todo o processo, a gente tem que ter uma inteligência emocional, porque o processo ele tem nuances, né?
ele muda, às vezes tem uma complicação daqui, você tem que ir lá e resolver. Tem um atrito entre o vendedor e o comprador, que você tem que ir lá e mediar. O mediador. Olha, vem cá, não é assim. Eu acho essa parte muito engraçada, porque eu vi um corte. Tem o maior vendedor de carros importados do Brasil, e ele fala que vender Ferrari é o pior negócio do mundo, é o trem mais difícil do mundo, que o comprador não precisa, o vendedor não precisa vender, e o comprador também, qualquer coisa ele se vira e fala assim, vou comprar nova. Vendedor de imóvel de alto padrão tem que gerenciar ego do pessoal também, porque assim, necessariamente, eu compro outra casa. Então, assim, é uma negociação também muito, muito melindrosa nesse sentido. Mas antes do Douglas responder, eu acho que a diferença do imóvel com relação ao carro é porque o imóvel passa muito pela localização. Às vezes tem gente que a pessoa fala assim, eu quero, você citou o Da Vinci. Não, eu quero uma casa no Da Vinci. A pessoa chega, entrou na casa, ela tem uma vista da cidade. Não, eu quero essa vista. Aí a visão que eu tenho, às vezes, que a pessoa fica mais presa em fazer o negócio é porque talvez o imóvel sorri, atende mais a expectativa dele. O carro, às vezes, o carro tá aqui, você vai ali, o carro é igual. Agora o imóvel tem essas questões que às vezes o imóvel é único, né? Aquela vista, só aquele imóvel tem. Aquele local, aquela rua, né? Às vezes é próximo da casa do pai, da mãe, coisas nesse sentido. Mas... É o que eu falei, né? A gente não vende imóvel, né? E aí depende muito do conceito do que a pessoa está comprando. Por exemplo, por que o cara vai para dentro de condomínio fechado? Ele vai para dentro de condomínio fechado porque ele vai pela segurança, pelo conforto, pela comodidade. Então, a maioria do pessoal que compra dentro de condomínio fechado, ele é empresário, ele é diretor de grande empresa, ele tem uma condição financeira boa. Esse cara viaja muito, ele fica fora. Aí imagina esse cara, se ele viaja e fala assim, poxa, eu quero deixar minha família segura, meus filhos vão brincar na rua, para poder curtir, coisa que hoje a gente não consegue ter na rua, em bairros fora. Não. Então, o que você vende? Você vende casa? Não, casa eu vendo em qualquer lugar, mas lá dentro eu vendo conforto, eu vendo segurança, eu vendo comodidade, tranquilidade, entendeu? Pro cara poder curtir a família. Aí eu fico pensando assim, você trabalha o dia inteiro, você chega cansado em casa, 7 horas da noite. Aí teu filho tá lá de 8 anos, cheio de energia. Se você estivesse na rua, você tem que fazer o quê? No bairro? Pegar teu filho... Dar uma volta com ele. Dar uma volta com ele pra rua, e por mais que Sete Lagoas é uma cidade, né, relativamente tranquila, mas ainda tem risco. Sim. Ah, não, você chega no condomínio, o menino fala assim, pai, quero brincar, você pega ele com a bolinha, vai pra quadra, curte uma piscininha, vai pra sauna, brinca daqui, brinca de lá, tá dentro de casa, você tá no condomínio, é o quintal da tua casa. É verdade. Então, isso é um conceito então, assim, a diferença do carro para casa é isso aí. Então, você tem mais... o cliente, ele consegue entender isso. E essa é a diferença. A gente não vende casa, a gente vende valor. A gente conceitua, né? Então, depende do cliente. Para um solteiro, é diferente. Dificilmente o solteiro vai comprar dentro de condomínio. Porque o cara quer curtir a vida, ele quer zoeira, economia já é totalmente diferente, né? Aí todo mundo que vai pra lá já quer família, quer qualidade de vida, quer tranquilidade, é outro perfil. Entendeu? O cara o solteiro quer mais praticidade, ele quer ter um apartamento que ele entra, chega, acabou, fecha a porta, não tem dificuldade. Não quer ninguém. O negócio do solteiro é privacidade. Privacidade. Isso mesmo. Privacidade, localização, conforto, né? Porque o cara quer curtir a vida dele, ele tá lá certo, entendeu? Mas cabe o corretor entender o conceito de cada cliente, tentar encaixar para ele, mostrar para ele o que tem. Vamos o Ronaldinho Gaúcho mesmo, que vai lá e aluga para esse cara. Condomínio fechado, fica louco com o Ronaldinho Gaúcho. Ó, você sabe o que tá começando a me preocupar aqui agora? O Douglas contou pra gente mais ou menos, não contou em número, mas falou, olha, os honorários desse cara, com que ele participa, né, na corretagem de algumas casas, e a gente tá há 2 horas com o Douglas aqui, e assim, quanto custa 2 horas desse camarada? Então, assim, começa a me preocupar o tempo de bate-papo. Douglas se dispôs a estar aqui com a gente. Douglas, tem alguma pergunta que hoje você fala assim, eu queria falar sobre isso e a gente não falou sobre esse assunto? Tem algo que a gente não abordou aqui que você acha que é importante pro pessoal de casa que tá vendo a Desarte, que tá vendo o mercado imobiliário, que tá querendo buscar um local para morar, para construir, tem algo assim que você fala assim, João, esse é um ponto extremamente importante, nós não tocamos esse assunto aqui hoje? Eu não digo pergunta, né, mas é uma dica, né, porque quando vai comprar, gente, pesquisa o imóvel, pesquisa o corretor, pesquisa a empresa.
você vai colocar você está comprando um patrimônio, né? Aliás, não só quem vai comprar, porque vai vender também, porque é um patrimônio da família, né? Você tem que ter um cuidado. Quem é que vai trabalhar o teu imóvel? Como é que ele vai trabalhar o teu imóvel? Uma coisa que a gente se preocupa muito. Cada cliente que chega para mim, eu vou colocar ele dentro da casa de um cliente que eu tenho o imóvel dele. Então, eu tenho que ter muito cuidado com o tipo de pessoa que eu vou tratar, o levantamento que eu vou fazer do perfil desse cliente, porque eu tenho que dar segurança para quem vai vender. Ainda mais eu que vendo imóvel de médio alto padrão. Sua casa que eu vou levar para dentro? Já teve cliente que eu já vendi até. Por que eu vou te entregar? Eu vou te passar meus dados se eu nem visitei o imóvel? Porque eu não te conheço. Eu te colocar Eu tenho que saber quem é você, ué. Eu não vou te levar na casa. Hipótese alguma eu vou te levar na tua casa, porque você... mas eu não vou te passar minha identificação, brother. Você sabe onde a minha imobiliária tá? Eu tô te falando, você tá falando comigo, você quer ver o imóvel. Então, se você não me passar a identificação, eu não vou te levar para ver o imóvel. Eu não vou te levar, não. Não, eu vou sim, e fechou. Fechou. E fechou. É um cuidado porque que a gente não imagina, né? Gente, parece absurdo. A maioria das reclamações dos proprietários de imóveis é que visita direto e reto com cliente que não tem perfil e muitas vezes eles nem conhecem quem está levando. E quando pergunta para o corretor não sabe nem o nome do cliente direito. Isso é perigoso demais. É perigoso. Tá doido. Só que a sociedade tem que entender isso. Gente, a gente está falando de coisa séria. Quem é o corretor? Já tem em Sete Lagoas casos gravíssimos de estelionatário. Do pessoal dizer que está vendendo imóvel barato, porque aí outra dica, né? Nada é tão bom, gente. Nada é tão bom. Quando o santo é demais, quando esmola demais, o santo desconfia. Se você vê um negócio muito fora do preço de mercado, procura um corretor de confiança, paga uma consultoria para o corretor, pede ele para levar, para fazer uma DUI, saber como é que está a documentação, entender tudo. Porque pode ter certeza que tem uma pegadinha no negócio. Tem algo de errado. Tem uma pegadinha. É igual o Facebook mesmo, não sei se vocês já viram alguma coisa. Tem muito anúncio, né? E às vezes a gente se depara assim com certos valores. Aí eu estou falando outro tipo de imóvel, mas assim, lotes em região de Sete Lagoas, o cara oferece por 80, 90. Gente, não existe lote em Sete Lagoas por esse preço. E é aquilo, né? Lá no anúncio não tem nada que especifique eventual motivo para um valor tão baixo. Só fala assim, oportunidade. E aí a pessoa às vezes vai... Depende para quem que é a oportunidade. Não, mas muitas vezes até tá legal. Mas é a forma do corretor publicar. Eu já peguei, por exemplo, eu vendo Blue Garden, Da Vinci, Hermitage, Veredas, né? Parque das Nogueiras, todos os condomínios de Sete Lagoas a gente tem. E às vezes o cliente vira, mas eu vi um lote num determinado condomínio por 80 mil, 150 mil. Eu falei assim, pai, se tiver tudo aqui com a documentação, moço, não perde tempo não, compra. Mas verifica, vê se os 150 mil não é só o ágio. Se o cliente não tá, você não vai pagar a parcela lá do financiamento. Aí o cliente vira para mim e falou assim, você estava certo, velho. Tinha parcela de 3 mil para pagar e o lote ia sair por tanto. Falei, pois é, porque o corretor vai lá e ele, a gente chama de boi de piranha, né? Você vai lá e joga o cara uma parcela, ou você joga parte do sinal e o cara entende que aquilo é venda, mas não é, gente. O mercado não mente, não. Não. O mercado não mente. Não tem se o lote é 300 mil a média, às vezes você vai achar um 250, 260, 270. Casos mas você vai achar dos 150 mil, gente, tem um negócio errado. Pode procurar, pode investigar que tem algo errado, entendeu? E aí que o corretor entra, tá? Para fazer esse levantamento, verificar, pegar lá a certidão de ônus e ações persecutórias, saber se não tem nenhum impedimento, saber se quem tá te ofertando é dono do imóvel. Isso também. Já vi caso assim. Mas eu tô vendendo, na hora que vai assinar, peraí. Tá no nome de outra pessoa. Tá no nome de outra pessoa, não pode? Opa! Peraí, para por aqui, moço. Não, mas eu tenho a procuração. Não, tem a procuração. Então manda a procuração direitinho. Deixa eu dar uma conta. Eu tive uma situação agora recente de um cliente meu, tem uma empresa, eles vão mudar a sede e estão comprando um terreno na região de Caetanópolis. E assim, terreno, valor, só o terreno é coisa de mais de 1 milhão também. E aí a pessoa que estava anunciando não é a proprietária. E ele me mandou o contrato, aí eu fui lendo, o cara tava vendendo, eu falei assim, mas cadê a matrícula? Aí quando ele mandou, mas tá no nome de outra pessoa. Não, a matrícula é antiga, eu pedi ele pra tirar a nova. O cara não tirou, o cara não mandou, eu falei assim, pode sair fora que é isso aí. E aí foi descobrir que realmente era um cara
assim, o cara não era um golpista, estelionatário, mas ele não é corretor de imóveis. Despreparado. Exatamente. Aí ele estava querendo vender, ele usava como se fosse dele, não era dele, pessoal. Desiste porque... Agora você imagina, né? Você juntar um patrimônio a vida toda, vai comprar para fazer um investimento para casa, aí você pega um corretor despreparado que te joga numa enrascada. Aí você perde o dinheiro, às vezes Você perde dependendo, dinheiro, você não consegue recuperar. perde o dinheiro, aí gera problema para a família. Como é que você vai explicar para tua esposa que você fez um negócio mal, que você perdeu o dinheiro? Então, assim, corretor é qualidade de vida, gente. É igual advogado, tá? Nós estamos treinados para poder dar o melhor para vocês curtir a vida mesmo, curtir viajar, curtir os filhos, e deixa que a burocracia, a parte chata, a gente resolve com o maior prazer, que a gente ganha para isso. É o que a gente faz de melhor. E a gente gosta de fazer isso. Doutor Alexandre Dias, estamos aqui há quase 2 horas com o Douglas. Estudo já? Quase 2 horas de bate-papo. Passa rápido, Passa só porque rápido. o papo é bom. Se a gente Então, começa, assim, a gente vai surgindo e, assim, eu vou ser bem honesto, tá, Douglas? Eu vou te falar, assim, inclusive foi melhor, porque, assim, algumas curiosidades, essa parte, principalmente, você falou aí de trazer pessoas para dentro da nossa casa. E, assim, eu imagino que deve ter situações, inclusive, também porque alguns imóveis que você vende, ele tem gente lá morando, então você leva pessoas para dentro da nossa casa e às vezes você tem que realmente tomar esse cuidado. E isso, para mim, é novidade, cara. Porque assim, você começa a receber as pessoas na sua casa e o cuidado que precisa ter, depois do que o Douglas falou, em quem você vai receber dentro da sua casa, porque o mundo tá ficando mais fácil, não, tá? Ele tá ficando mais difícil. Só pegando um gancho aí, isso é tão sério. Eu costumo pegar as casas e raramente, quando eu vou conversar com o cliente para captar uma casa, eu faço a captação da casa, o material da casa no mesmo dia. As fotos eu tiro, tá? Eu faço as fotos, eu faço o material, porque eu gosto de pegar umas tomadas. Aí o cliente fala assim, aproveita. Não, nós vamos agendar, você vai pegar a porta-retrato, você vai pegar aquilo que identifica muito a tua casa e você vai tirar e vai falar o que eu posso e o que eu não posso. Sabe por quê? O golpista espera demais, gente. O cara é treinado para isso, quase, né? Demais. Ele vive disso, E até pro corretor, e aí fica a dica pros corretores, tem que ter medo de pedir identificação do cliente, não, gente. Se o cliente não se identificar, não leva. Você vai levar para dentro da casa da pessoa. E imagina depois que esse cliente entra lá. Qual é a melhor forma de um bandido, né? De uma pessoa que está com más intenções entrar dentro de uma casa? Através do corretor. Mais tranquilo, né? Tranquilo. Vou entrar lá dentro, conheço, visualizo tudo, talvez eu veja o dia a dia, preciso só conhecer a casa, o cara começa a ter uma visão do que é o imóvel. Então, tá aí a importância do corretor saber, porque eu consigo saber se o cliente realmente quer comprar. Você tem formas de você identificar o cliente, entendeu? Então, o que você está falando é sério, a gente tem muito esse cuidado. Eu falo assim, não, gente, pega a porta-retrato, vira, não deixa aparente, porque às vezes você vai tirar uma foto, eu vou postar nas redes sociais, eu tenho cuidado, tá? Quando isso acontece, eu verifico se não tá, eu vou lá e dou um risco na foto, dou uma borrada, porque para não identificar, né? Até para não expor. Então tem filho, tem crianças, isso é muito sério, entendeu? Então assim, sério, o que você falou aí é muito pertinente, tem que levar isso muito a sério, porque Ô Douglas, uma coisa que eu lá ia esquecendo, e assim, eu acho importante, há mais ou menos 1 mês e meio atrás, você fez um evento em Sete Lagoas, e eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento, como é que foi esse evento, para que foi esse evento, se você pudesse dar só um parecer sobre esse trabalho que você está desenvolvendo, acho melhor você falar. Um Lago Palace, né? Isso. Um Lago Palace foi o seguinte, a gente foi convidado por uma empresa de São Paulo chamada Vitacom. É uma empresa que trabalha com estúdios em São Paulo. É um conceito diferente. Eles trabalham... A empresa, na verdade, você compra um imóvel que você troca o inquilino por hóspede. É a urbanização que está tão se falada hoje, né? O Airbnb, enfim. Então, eles me acharam, procuraram a gente, falaram, Douglas, a gente quer um embaixador aí na região e a gente quer que você faça pra gente. E o que é a Vitacom?
eles trabalham com experiência, eles dão experiências diferentes para os clientes. Então, só para vocês terem ideia, o último produto que a gente apresentou, que foi o Brigadeiro, né, lá em São Paulo, eles são apartamentos de 18 a 25 metros quadrados, estúdios, todo montadinho, que você compra e você tem retorno financeiro. Ou você compra ele e vende depois, ou você compra para ter renda. É uma nova forma de investimento, né? Então, só para vocês terem ideia lá, a gente tem apartamentos a partir de 300 mil, que te dá um retorno de locação aí de R$ 5.400 mensal. Então, se você compra financiado, por exemplo, você paga o financiamento com aluguel e ainda sobra dinheiro. Então você capitaliza, tá? Então, São Paulo é uma cidade muito grande, eles só compram em regiões que a lei de uso e ocupação de solo, ela não permite nem estacionamento, nem garagem, não tem garagem, tanto que é próximo a metrô. A última agora tem uma escola que está lá dentro, então vai ter uma escola lá dentro, então são 4 mil alunos que a escola tem, que vai trazer como hóspedes para esse empreendimento. Você tem estúdios estúdios para o pessoal fazer podcasts dentro do empreendimento. São Paulo tem a maior frota de helicóptero do mundo, supera até Nova York. Sim. Então o espaço aéreo de São Paulo é muito controlado. Então quem gosta de drone não pode subir drone em São Paulo, tem que ir para o interior. E lá eles fizeram uma pista de drone dentro do empreendimento, para o cara que gosta, curtir, etc e tal, além de sauna, piscina. Agora isso tem no seu site. Depois vai falar para ele deixar o site, né? O site, Instagram, se você tem TikTok. Mas esse serviço... Mas você tem isso no seu site sobre isso ou não? Você falou que foi convidado para ser embaixador, né? Você divulga isso no site? Tem no site. Então, para quem quer ter renda, é uma ótima. Inclusive, eles estão com um plano bacana. Você dá aí, acho que 30 mil de entrada e paga 400 e poucos reais por 30 meses, e depois você faz o financiamento do restante quando vai ser entregue. E tem como entrar também como sócio do empreendimento também, que aí o retorno ele é maior ainda. No mínimo 4 unidades, que aí as unidades vão sair por 250 mil cada uma, então você faz um investimento de R$1 milhão. E aí você tem um retorno de 0,8% ao mês, garantido. E no final, você decide se você, no lançamento, né? Você decide se você continua como sócio e participa dos lucros, ou você pega 4 unidades e faz o que você quiser com elas. Vende, aluga. Isso é só em São Paulo? Só em São Paulo. Só trabalho em São Paulo. A grande São Paulo, tá? Grande São Paulo mesmo. Aí, todo centro grande de São Paulo, tanto que a maioria deles tem metrô na porta, justamente para facilitar isso, tá? Mas tem no site, eu sou embaixador deles, a gente está começando a fazer um trabalho, eu vou começar a desenvolver e falar um pouco mais do produto. Aí é uma outra forma de eu pegar o cliente investidor para São Paulo, entendeu? Mas a gente fez um evento lá até com a Dani Campos e com o Breno Gissen. Então a gente fez um trabalho lá bacana demais. Foi uma noite espetacular. Muitos empresários de Sete Lagoas. A apresentação foi bacana pra caramba. O retorno foi legal também. E também uma forma também da gente apresentar a Desate e o pessoal conhecer um pouco mais da gente também. E a gente tem vários eventos. A gente patrocina um monte de coisa aí. A gente participa a gente patrocina algumas coisas na cidade. A gente é bem ativo. Isso tudo você tem no site? Tem produto, tá? Inclusive no meu site, se você se abrir ele aí, você vai ver que tem a logo da Vitacom aí também. Legal. Na hora que você abre ele, tem... A gente vai ter, Alexandre, pela quantidade de informações, que convidar o Douglas mais vezes aqui para vir falar, porque assim, eu acho que essa parte de investimento do Douglas com a Vitacom, né, da Desate com a Vitacom, quase que vai um podcast inteiro para a gente falar disso. E assim, Douglas, eu queria neste momento te agradecer por estar vindo aqui. Eu achei que sim,
foi super válido. Acho que as pessoas precisam entender um pouco mais essa importância do que você falou aí. A diferença, o corretor não vende. E a gente ainda tem o conceito que o corretor não vende. O corretor, ele apresenta às vezes, e o que você me falou, as melhores opções, ele avalia se o que a gente está pagando foi justo. Ele apresenta alguns serviços. Então, assim, meu João, caro. O Zat tem 26 mil seguidores no Instagram. Quando você para para pensar que é uma empresa, uma imobiliária, né? Com essa quantidade de seguidores, é porque realmente é um trabalho que é muito bem feito. Muito bem feito. Não, 14 anos também no mercado. O Douglas é um cara que tem um know-how muito grande. Então, assim, Douglas, queria te agradecer. Acho que vai ficar claro para todo mundo uma parte do seu trabalho. E é isso, doutor Alexandre. Alguma observação? Eu acho que purou. Falar igual o Pernambuco, por hoje é só, pessoal. Mas esse negócio falou sobre, porque o assunto ele se expande. Então, assim, a gente poderia aqui direcionar para várias outras questões além dessa que nós falamos. Então, realmente, talvez o retorno do Douglas aqui ele será necessário. Aquilo que o assunto será necessário. Pode chamar que a gente vem. Então, de antemão, Douglas, nós já estamos te convidando para a gente ter um segundo bate-papo para falar mais sobre o mercado imobiliário, falar sobre as nuances do mercado. Talvez a gente aproveite, Alexandre, esse momento para estrear o quarto convidado. Sim, né? sim. A gente está nos organizando para a gente falar com mais pessoas e aí ter mais interação no bate-papo. Então, assim, Douglas, muito obrigado. Se quiser dar um recado final aí para os seus clientes, para os seus amigos, para sua esposa, eu acho prudente. Momento. Fique à vontade. Então, eu quero primeiramente agradecer vocês aí pelo convite, tá? Vocês estão batendo um bolão aí, tá muito bom o podcast de vocês. Tenho acompanhado algumas entrevistas e muito feliz pelo convite, a gente desse bate-papo aqui. Agradecer cada cliente nosso, né, que participa do nosso dia a dia, que deixa a gente participar do dia a dia dele também. Afinal de contas, a gente acaba fazendo um pouco parte da família, né? Porque a gente participa da principal decisão de uma pessoa, que é a conquista de um imóvel. E a Dizat não seria nada se não fosse esses clientes. E agradecer principalmente a minha esposa, né? Dona Tassiana. Tá grávida. Tá grávida aí de 7 meses, que tá vindo a nossa Helena aí, a nossa pequena Helena, que tá aí para setembro. E dar um abração também pro meu filhão, que eu tenho um filho de um pequeno gigante, né? De 16 anos. Que Mineiro? 1,92 m. Mineiro, torcedor do Galo. Não, flamenguista. Ele atrapalhou o menino. Pro Felipe, que é um moleque muito bacana. A gente tem uma família muito legal. E agradecer pelo convite e falar, mozão, te amo, tô chegando aí. Aí já vou pegar. Agora ele organizou. Agora ele organizou. Tem campo aqui. Agora é o melhor pai. E principalmente agradecer ela aí, porque ela é seu braço, pé esquerdo, direito, né? Ela é e assim, se não fosse com ela aí comigo aí, cara, essa caminhada não aconteceria não, porque ela é fera. Casal que anda lado a lado prospera. Então, sócios, um casal que moramos em cima e a imobiliária embaixo. Pensa no relacionamento. A gente anda simplesmente o dia inteiro, gente. A gente brinca, a gente só para dormir e desce para trabalhar. Então, eu queria agradecer a dona Tassiana, né? Por liberar o Felipe para vir aqui falar com a gente. O Douglas para vir falar aqui com a gente. Doutor Alexandre, muito obrigado. Esse podcast estará disponível quinta-feira, às 20 horas. No YouTube. Na íntegra. Os cortes, daqui a pouco vocês vão estar vendo ele já. Serão divulgados no Instagram e no TikTok. Exatamente. E no canal do 7 Dias News, ele estará na íntegra também disponível. Só rolar um pouquinho para baixo lá, gente. Desce, vai ter lá o espaço dos podcasts. Esse podcast estará lá disponível. Deixa eu só falar do meu site lá que eu não falei não, tá? Fala aí. Site, telefone para contato. Imobiliária Dizat, Rua Ouro Preto 344, ali no Jardim Cambuí, tá? Nosso site é dizatimobiliaria.com.br. Os melhores imóveis da cidade estão lá. Nosso telefone é o 41 13 24 25. Só ligar. E a gente trabalha com os melhores imóveis e o melhor atendimento de Sete Lagoas. Só ligar pra gente lá que vai ser um prazer tê-los como cliente.
É isso aí, pessoal. Doutor Alexandre, obrigado. Eu que agradeço. Douglas, muito obrigado. Obrigado. Pessoal, Deus abençoe e até a próxima. Esse é o episódio 11. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Obrigado.